Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Estamos de volta mais uma semana, eu, Marcos Lorenstein e João Miragaia. Fala aí, João, tudo na boa? Fala, Marquinhos. Hoje, tudo na boa. Tudo tranquilo, tudo mais calmo. Ô, João, olha só, vamos fazer um meia-culpa aqui, porque eu acho que a gente sempre esquece de desejar às pessoas Feliz Ano Novo, boas festas, seja no calendário judaico, seja no calendário cristão, calendário romano, qualquer calendário, a gente nunca deseja nada, e a gente não desejou na semana passada Shana Tová, um bom ano novo. A gente está hoje é mais, vamos dizer que hoje é o 1º de janeiro no calendário judaico, Aleph do mês Tishrei. Ontem à noite começou aí a comemoração, né, do Ano Novo Judaico, o Ano Novo um tanto quanto diferente, mas comemoramos, né, comemoramos, né, marcamos aí o início de mais um ano novo e daqui a 4 dias pelo calendário gregoriano, né, gregoriano que fala, né, se eu não me engano, Sim. a gente está há 4 dias de lembrar aí o início o ataque do Hamas e o início da guerra. Ô, João, um ano novo um tanto quanto diferente, né, cara? Pois é, eu recebi uma mensagem, inclusive ontem, do querido Itzik Horn, que é o pai do Eitan e do Yair, que estão sequestrados, né? O Eitan, amigo meu, que tá agora, até agora em Gaza. Aparentemente, os dois estão vivos, segundo últimas informações, mas ele mandou, a mensagem dele foi: não há festas enquanto eles não estão em casa, né? Então, eu também fico na dúvida se cabe a gente desejar boas festas, né? Um ano novo, Bom ano um novo, né? bom Eu acho que ano. é isso. Um bom ano, eu acho que sim, um ano mais calmo, um ano de paz, um ano de Eu não, tranquilidade, um ano de otimismo. Isso a gente até pode desejar, mas é uma isso. situação que no Eu meio de não uma guerra consegui. você desejar boas festas é um pouco complicado. Mas mantendo a tradição de esquecimento, e nossa amiga Mila dessa vez nem cobrou da gente, porque ela sempre cobra que a gente esquece de mandar, de desejar para os ouvintes isso. Mantendo a tradição, estamos profanando a festividade de Rosh Hashanah, né? Isso, né? Gravando num dia santo, o que é proibido pela lei ortodoxa. Aí, ó, meu irmão me pediu para não chamar de lei religiosa, para chamar de lei ortodoxa, né? Enfim, Sim. a gente tem um debate sobre isso, mas enfim, vou atender o pedido. Então, a Halahá, né, que é a lei judaica religiosa seguida à risca pelos ortodoxos, proíbe a gente de usar eletricidade nos dias festivos e no sábado, mas nós, mantendo o nosso hábito de hereges e profanos, estamos aqui corrompendo mais uma vez a lei religiosa, porque ela efetivamente não diz pra gente muita coisa, né? Pois é. Vou ser sincero que ontem, né, enfim, fui comemorar com a família e eu não consegui dizer pra ninguém, né, Hag Sameach, né, boas festas. Era Shana Tová, um bom ano e boas notícias, né, mas realmente tava comentando até com a Sharon, com a minha esposa mais cedo também, antes, né, eu falei, pô, não tem clima nenhum, né, de festa. Você sabe, né, que é festividade, obviamente, você sabe que é festividade, que é o ano novo, mas é um clima realmente completamente diferente. Eu concordo com que obviamente, com que o pai dos seus amigos aí que são sequestrados falou, né? Não há festa enquanto eles não estiverem em casa, né? E foi muito estranho, né? A festa de Pessah foi em abril, já foi muito estranha, e agora essa também, enfim. Principalmente sabendo, né? Como eu abri aí o podcast falando, daqui a 4 dias a gente está completando um ano dessa guerra e um ano desde que esse pessoal todo tá lá. É isso, então vamos continuar profanando o ano novo judaico, João, já que estamos no dia 3 de outubro, 1 hora da tarde, meio-dia e 58 agora, nesse exato momento, gravando aí o nosso podcast. Vamos então passar para o nosso primeiro bloco, porque meus amigos e minhas amigas, temos muito o que falar. É isso, João. Primeiro bloco e, enfim, né, cara? É um primeiro bloco que, apesar da gente estar fazendo um ano da guerra em Gaza, a gente muito pouco vai falar de Gaza. Se vai falar de Gaza, é só para relembrar coisas que estão acontecendo e relembrar que a guerra em Gaza ainda existe. Porque, afinal de contas, pelo menos aqui em Israel, a sensação é de que muito pouco está acontecendo em Gaza há muito tempo, né? Os olhos já viraram para o norte, e agora um pouco mais também, né, para o leste. Mas a gente muito pouco está falando da faixa de Gaza, essa guerra que dura um ano, porque agora, logo depois da gente ter lançado aí nosso último episódio, a gente recebeu aí a notícia de que Israel havia efetuado mais uma série de ataques no Líbano, em Beirute, mais precisamente, e a informação de que Hassan Nasrallah, o líder do Hezbollah, havia sido morto em um desses ataques. A notícia acabou saindo no sábado, o Hezbollah assumiu que realmente ele havia sido morto e Israel fechou então um ciclo que vinha já acontecendo desde o dia 30 de julho, né, com o assassinato do Fuad
Shuker, também no Líbano, em que todo o alto escalão do Hezbollah, praticamente todo o alto escalão do Hezbollah foi morto, foi assassinado depois de bombardeios israelenses, incluindo aí o seu líder histórico há mais de 30 anos liderando o grupo, Hassan Nasrallah. Um golpe sem precedentes, um golpe que deixou o Hezbollah completamente desbaratinado. Por mais que o grupo tenha a possibilidade de se reagrupar, de se reforçar, isso vai demorar algum tempo minimamente, porque, como eu falei, foi todo mundo morto e todo o alto escalão, e enfim, a coisa ficou muito feia do lado de lá. Junto a isso, essa semana também, a gente começou a ter uma invasão militar, uma invasão terrestre do Líbano. Tropas israelenses começaram a atuar ali nos vilarejos da fronteira, depois do exército de Israel ter bombardeado e pedido para a população daquelas regiões ali fugirem para o norte. E ontem a gente já teve a informação também de que pelo menos 8 soldados israelenses morreram em confrontos com militantes do Hezbollah já em território libanês. É isso, João. Uma semana, a gente está falando por enquanto só do Líbano, né? E eu já vou dizer que é uma semana que mudou, né? Não só a guerra, como pode mudar também a política externa e o tabuleiro de xadrez do Oriente Médio no período próximo. E essa morte do Hassan Nasrallah, ela tende realmente a, enfim, mudar completamente os rumos dessa guerra. Pois é, Marquinhos, vamos então agora ir por partes, porque tem muita coisa para a gente falar sobre essa execução do Nasrallah e sobre a estratégia de Israel no Líbano, embora esse assunto tenha ficado um pouco eclipsado pelo ataque do Irã, sobre o qual a gente já vai falar, mas a gente não pode ignorar um fato de tamanha importância que aconteceu no dia que a gente publicou, um dia depois que a gente publicou a nossa edição passada do podcast. Né? Hassan Nasrallah era líder do Hezbollah desde 92, como o Marquinhos falou. Ele substituiu um sujeito chamado Abbas Moussaoui, que foi executado por Israel quando tinha 39 anos, junto à sua família, num carro no Líbano, um bombardeio, um míssil disparado de um avião que, enfim, que destruiu seu carro que estava em viagem, e o Nasrallah assumiu, nesse momento, a chefia do Hezbollah. E está lá desde então. Ele foi responsável por toda a estratégia de atentados e ataques contra os soldados israelenses que, quando Israel ocupava o território sul do Líbano, desde 82, do qual Israel se retirou em 2000. Ele foi o chefe do Hezbollah que comandou o grupo durante a Segunda Guerra do Líbano. Ele fez diversos atentados contra israelenses, contra judeus não israelenses, contra norte-americanos e outros, enfim, e outros cidadãos de países ocidentais, digamos assim, e não só ocidentais, mas ao redor dos anos. Né? O Hezbollah é aqui em Israel culpa pelos atentados, por exemplo, contra a embaixada do país na Argentina e contra o edifício da AMIA, que é o edifício da comunidade judaica de Buenos Aires. E, enfim, e ele é um cara que era conhecido por entender a sociedade israelense, por ser politicamente muito hábil, por dialogar com todas as forças no Líbano e por transformar o Hezbollah não só num grupo, né, numa milícia poderosa dentro do Líbano, mas também num grupo político muito importante na realidade, no espectro político libanês. Então, durante muitos anos, a gente teve enfim, eu não posso afirmar, nem o Marquinhos, mas certamente a inteligência israelense e o poder executivo, eles debateram sobre se deveriam executar o Nasrallah ou não em determinadas oportunidades. É óbvio que o Nasrallah, a maior parte do tempo, esteve bem protegido, principalmente depois da Guerra do Líbano de 2006, sabendo também que o seu antecessor foi assassinado, mas, segundo diversos especialistas, um dos pesos para que essa decisão seja tomada, se a gente deve executar o líder de um grupo inimigo, é quem o substituirá. E o Nasrallah é um exemplo claro de uma execução cujo resultado não saiu muito bom para Israel, porque o Nasrallah era um sujeito muito mais complexo, muito mais inteligente, sábio, enfim, no aspecto de compreensão política regional do Oriente Médio, interna do Líbano, enfim, e do que era, por exemplo, o Abbas Moussaoui. Então, o pensamento se a gente mata o Nasrallah, quem vai assumir no lugar dele? Por outro lado, o Nasrallah, a gente está falando aqui de um líder, de um grupo extremista, jihadista, cujo objetivo declarado, não estou inventando nada aqui, declarado, é restabelecer o califado da expansão árabe lá enfim, do início da Idade Média, da Alta Idade Média. O Nasrallah, ele tem comentários não antissionistas somente, antissemitas claramente, falando sobre a ética judaica, obviamente que reduzindo os judeus a uma sub-raça em diversos aspectos. A gente está falando de um sujeito muito extremista, de um cara racista, com um pensamento que,
enfim, que em Israel se usa o termo que é um pouco ultrapassado, mas de primitivo nesse aspecto. Mas, por outro lado, dentro do Hezbollah, ele era um cara relativamente moderado, não do ponto de vista ideológico, mas do ponto de vista pragmático. O Nasrallah não tomava decisões insanas, especialmente quando se trata do confronto bélico, como, por exemplo, tomou o Yahya Sinwar, líder do Hamas, quando decidiu fazer o ataque do 7 de outubro, botando tudo a perder. É óbvio que a situação do Hezbollah é muito diferente da situação do Hamas. O Hezbollah é um grupo que recebe uma influência do Irã muito maior do que o Hamas. O Hamas é muito mais independente em relação às suas ações. Eles recebem treinamento, armamento e auxílio político e financeiro do Irã num nível muito inferior ao Hezbollah, e eles não têm compromisso com o Irã como tem o Hezbollah. O Hezbollah também é um grupo xiita, é um grupo que tem sua origem no próprio Irã, então é óbvio que o Nasrallah não pode tomar essas decisões sozinho, mas o Nasrallah foi adquirindo força com o passar do tempo, e a força dele só aumentou depois da execução do Qasem Soleimani, do general iraniano da Força Al-Quds, e ele passou a ser uma das principais vozes, dentro inclusive do regime iraniano, para debater a questão militar no Oriente Médio. Ele tinha influência também nas decisões tomadas por Teherã. Ele era consultado, ele era visto como um especialista em Israel, por exemplo, e ele era muito relevante. E não só o carisma dele dentro do Líbano, principalmente com a população xiita, não só a sua capacidade de liderança e de entender a complexidade, de construção política, mas também a sua influência dentro do regime iraniano. Tudo isso era muito relevante. Ele era uma liderança que foi construída com o passar dos anos e que, obviamente, não aparece todo dia um sujeito igual ao Nasrallah. Então, tudo isso a gente tem que dizer, né? O Nasrallah, simbolicamente, ele é um cara muito importante para o Irã, para o Hezbollah, para o Líbano e para o Oriente Médio. O Hezbollah, para quem não se lembra ou não sabe, participou e participa, na verdade, até agora, ativamente da situação interna da Síria. Na Guerra Civil da Síria, o Hezbollah foi uma das forças que atuou ali para proteger o regime do Bashar al-Assad. Inclusive, no dia que ele foi assassinado, alguns grupos da oposição síria distribuíram doces, né, e comemoraram o assassinato do Nasrallah, porque ele é acusado na Síria de cometer atrocidades contra a população local durante, né, enfim, no espectro da Guerra Civil, no qual o Hezbollah participou ativamente ali, né, como eu comentei agora. Então ele era muito querido por alguns, odiado por outros, e a gente pode dizer que ele era, no momento, o terrorista, segundo principalmente a forma como Israel vê as coisas, o terrorista número 1 procurado por Israel. Ele era o maior inimigo de Israel dentre os chefes de todas as milícias ou grupos que se encontram por aí. Mais que o Sinwar, mais que qualquer liderança da Jihad Islâmica, da Frente Popular de Libertação da Palestina, ou que qualquer outro, ou que o líder dos Houthis, o Nasrallah era o temor de Israel, era o principal inimigo de Israel, era a preocupação de Israel durante muito tempo, e foi contra o Hezbollah que o exército israelense investiu muito dinheiro, muito tempo de preparação, muitos recursos, já temendo, ou se preparando, no caso, para uma guerra que de fato aconteceria, e a gente está vendo acontecer agora. A gente vai chegar lá. Bom, Israel, durante todo esse período de 10 meses, mais ou menos, entre outubro de 2023 e agosto de 2024, Israel executou alguns membros do alto escalão do Hezbollah. E, especialmente após o ataque do Hezbollah em Majd al-Shams, Israel e a retaliação israelense foi a execução do Fuad Shukr, que era o número 2 do Hezbollah. Israel passou a cometer uma série de execuções seletivas contra os membros do alto escalão do Hezbollah. De modo que até a semana passada, todo o alto escalão do Hezbollah, com exceção do Nasrallah e do Ali Karaki, que era o chefe de comando das operações sul do grupo, estou falando do alto escalão do grupo armado do Hezbollah, não do meio político, embora o Nasrallah fosse líder dos dois, né? Mas todo o alto escalão do grupo armado, do braço armado do Hezbollah, foi executado por Israel. Só tinham sobrado 2, e o Ali Karaki, Israel tentou executá-lo e não teve sucesso. Foi um caso que, enfim, que a gente até comentou aqui. E aí, a grande questão que o Nasrallah recebeu esses golpes e aparentemente ficou perplexo, sem entender a realidade na qual ele estava inserido, e o comentário em Israel naquele momento era o seguinte: pronto, agora o Nasrallah vai se meter a fazer uma guerra com Israel, com toda a sua liderança renovada, pessoas sem uma experiência de guerra com Israel, porque o Hezbollah, como a gente comentou na semana passada, é um grupo cujos líderes estão nos seus cargos há anos, há décadas. No Hamas, eles são obrigados a trocarem de lideranças, porque Israel o executa com muito mais facilidade. Os líderes do Hezbollah, nos últimos 15 anos, não foram incomodados por Israel, efetivamente. Eles continuaram gerenciando suas posições, continuaram comandando enfim, suas tropas e seus setores, e era gente da casa dos 60 anos para cima, a grande maioria. Então, não acontece o que acontece em exércitos regulares, que você tem um tempo limite que você tem que exercer esse cargo e você entra para reserva. Em grupos como o Hezbollah, você fica 20 anos ali.
ali. Israel eliminou 1 a 1 desses líderes, até por isso o Hezbollah deixou de usar telefone, começou a usar pagers, como a gente comentou no episódio retrasado. Israel usou essa ferramenta para poder fazer um ataque, enfim, contra mais de 3 mil membros do grupo, deixando vários feridos, mortos, mutilados, etc. Então, a dúvida era se o Nasrallah faria uma guerra com Israel tão enfraquecido assim, sem os seus caras de confiança, gente que já tinha lutado guerra com Israel, porque agora todo esse novo comando do Hezbollah que estava sendo recém-nomeado era gente que, primeiro, não tinha toda a informação, porque quando uma pessoa morre, leva parte da informação com ela. Segundo, você demora um tempo para aprender a comandar determinados setores, você para estabelecer a comunicação, especialmente depois do caso dos pagers, era um problema. Israel, naquele momento, impôs um desafio muito grande ao Hezbollah, e ao Nasrallah especificamente. Você vai fazer uma guerra com a gente, com esses novatos? Você realmente vai fazer isso? E enquanto o Nasrallah estava perdido no meio dessa bagunça, perplexo aparentemente, um sujeito que era tido como um grande conhecedor de Israel, de repente se viu perdido frente a multiplicação da aposta, né? Ele já nem dobrou a aposta, já multiplicou a aposta por não sei quanto. Ele, segundo alguns comentaristas aqui, que eu escutei esse comentário e achei interessante, ele não entrou no modo guerra. Nem ele, nem o Hezbollah. O que é o modo guerra? É tomar todo o cuidado possível para não ser executado, é tomar todo o cuidado possível para que não se faça reuniões presenciais, é não juntar 2, 3 comandantes no mesmo lugar, é botar cada um num canto separado, é esconder as pessoas nos bunkers, é preparar ataques para você não ser surpreendido só com o outro lado te atacando. O Hezbollah não entendeu que o caso dos pagers, aparentemente não entendeu, essa é uma hipótese, obviamente, mas aparentemente não entenderam que o ataque dos pagers, ele representava uma mudança de atitude israelense em relação à questão do norte. Uma mudança que a gente já tinha visto acontecer de maneira gradual desde que Israel executou o Fuad Shukr e o Ismail Haniyeh, líder do Hamas, em Teherã. Ali o Netanyahu, ele começa a chamar o Hezbollah e o Irã para briga, e o Hezbollah e o Irã demoram para entrar. O interesse do Netanyahu era levar o confronto para esses lados, até por objetivos internos dele, para fazer com que as pressões sobre o cessar-fogo elas diminuíssem, e também porque ele era cobrado para resolver a questão dos moradores do norte do país, e obviamente que o Netanyahu não tem condições, com essa coalizão que ele tem agora, e talvez não seja nem a sua ideia, de fazer um cessar-fogo, um acordo com o Hezbollah. Então ele já tinha dado mostras disso, e jogou as iscas para o Irã e para o Hezbollah morderem. E o Irã e o Hezbollah, eles não queriam morder essa isca. O Nasrallah entendeu aquilo em determinado momento, ele entendeu aquilo de maneira correta, que é o seguinte: eu não vou escalar, porque isso é o que Israel quer. Eles querem que esse confronto chegue até o Irã para desenvolverem os Estados Unidos e abrirem uma guerra contra a gente também, com muito apoio no momento que a gente não pode pegar eles de surpresa. Eu quero só tensionar a situação e colocar pressão sobre Israel. Então o Nasrallah, ele tentava retornar ao momento anterior. E depois do ataque dos pagers, a grande questão é que ele não entendeu, aparentemente ele não entendeu isso. E a prova que ele não entendeu é que o próprio Irã, isso é uma informação que saiu essa semana, né, teria dito pro Nasrallah: foge, vai pro Irã, vai para outro lugar, eles vão te matar. A gente já recebeu a informação que eles estão atrás de você. E ele talvez não tenha acreditado que Israel quisesse matá-lo. Já passaram 18 anos, Israel podia ter matado o Nasrallah. Em muitas ocasiões, se não fez, é porque talvez Israel preferisse ele vivo. A gente não sabe exatamente por que ele não decidiu fugir. Talvez ele tenha acreditado que Israel não ia começar um confronto nesse nível. O fato é que ele foi a uma reunião num bunker, no bairro xiita, né, ao sul de Beirute, de Rujaida, com outros 20 e tantos membros do Hezbollah, entre eles o Ali Karaki, o que mostra que, de fato, o Hezbollah não estava esperando o ataque israelense, não estava preparado para o ataque israelense. Quem estava lá também era o Abbas Nifroshian, que era um importante quadro das forças Quds do Irã, que também foi executado ali. E era um bunker que estava embaixo de um complexo de 4 edifícios onde morava gente, que estavam habitados pelas pessoas ali naquele momento. Embaixo desse bunker, segundo o exército israelense, havia um depósito de armas do Hezbollah, de foguetes, de metralhadoras, de drones. Havia um depósito ali. Esse bunker, aparentemente, era muito bem protegido. E eu tendo a acreditar que o Nasrallah, ele pensou: bom, pode ser que Israel esteja querendo me pegar. É óbvio que ele suspeitava disso. Ele pode ser que não acreditasse, mas a suspeita estava ali. Mas aqui eu tô protegido. Por quê? Porque Israel, para destruir esse bunker, vai ter que destruir esses 4 edifícios. E aqui moram, sei lá quantas centenas de pessoas. E, enfim, por mais que eles estejam dispostos a levar civis como danos colaterais, como o próprio discurso israelense apresenta, é um número que é surreal. Os caras, enfim, atacarem, derrubarem 4 edifícios, não era uma coisa que passava pela cabeça do Nasrallah, pelo menos essa é a minha interpretação. Só que o Nasrallah, o que ele não percebeu é que depois do 7 de outubro, os parâmetros de Israel mudaram. A gente viu isso em Gaza, muito bem, com 40 mil mortos, a guerra mais mortal até hoje. Tinham sido 2.400 mortos em 2014. 2.400 morreram nas primeiras semanas de ataque israelense em Gaza, antes da infantaria entrar, antes da incursão terrestre, da invasão do exército em Gaza, só com a força aérea. 500 pessoas por dia foram os dias que mais morreu gente em Gaza. E o Nasrallah não entendeu que isso podia acontecer com ele também ali. E Israel ordenou, né, o governo ordenou, a gente vai chegar depois nos bastidores,
bastidores da decisão, 83 explosões feitas por aviões ali, se não me engano, 5 ou 6 aviões, cada explosão com cerca de 1 tonelada. Israel não derrubou os 4 prédios que estavam em cima do bunker. Israel derrubou 6 prédios que estavam em cima do bunker. Morreram nesse ataque mais de 300 pessoas, entre eles mais de 20 membros do Hezbollah. Esses números só saíram no jornal Haaretz aqui em Israel. Nenhum outro meio de comunicação trouxe. A informação era o Nasrallah. Alguns citaram o Ali Karaki e o general iraniano, e os outros membros do Hezbollah mal apareceram, quanto menos os civis libaneses xiitas que estavam ali também. Foi um ataque sem precedente no confronto entre Israel e o Hezbollah. Só em Gaza Israel tinha feito ataques com tantas mortes, e mesmo assim, acho que em um único ataque, nem em Gaza isso aconteceu. Então, acho que, para mim, o Nasrallah foi surpreendido com o seguinte: eu tô protegido, porque para Israel fazer um ataque para me matar aqui, eles precisam soltar 80 toneladas. E Israel soltou 80 toneladas. E aí o Nasrallah foi morto. A informação, ela começou a circular que o alvo do ataque era o Nasrallah, depois que o contato foi perdido. No dia seguinte, só o exército israelense confirmou, e algumas horas depois, o próprio Hezbollah confirmou, depois começaram a vir outras informações, que o Nasrallah morreu sufocado e agonizando, né, para deleite de alguns israelenses que também comemoraram a morte do Nasrallah, e enfim, por mais que o Nasrallah fosse um sujeito absolutamente desprezível em todos os aspectos, né, eu ainda não me acostumei com essa cultura de comemorar mortes, né, ou de dizer, ou de justificar, perdão, assassinatos, né, aqui no país. Mas enfim, eu vou acabar perdendo a voz durante essa gravação. Já tô percebendo. Mas isso foi o que aconteceu. Então, por que Israel decidiu matar o Nasrallah agora? Eu acho que Israel percebeu o Hezbollah perplexo, sem entender o que fazer, e decidiu decapitar o Hezbollah. Agora, sem liderança, o que vocês vão poder fazer? Vocês não têm comunicação, que vocês não confiam nas comunicações que sobraram. Vocês não têm liderança para tomar a decisão. Qual o máximo que vocês vão poder fazer? Vai receber a ordem do Irã? Beleza. A gente vai intermediar as comunicações, a gente vai saber tudo antes. Israel foi pra cima. E bombardeou, e bombardeou, e bombardeou, e foi pra cima. E já tem mais de 500 mil libaneses que foram evacuados do sul do Líbano, pra sorte dos libaneses, né? A região sul do Líbano não é densamente povoada como a faixa de Gaza, e eles relativamente têm pra onde ir, embora, obviamente, Israel também bombardeie regiões que não são o sul do Líbano, principalmente no Vale da Beca, que é a margem, que é a parte oriental, né, do Líbano, a fronteira com a Síria, que é um lugar onde o Hezbollah é muito forte, e os subúrbios de Beirute, especificamente povoados pelos xiitas, que é onde o Hezbollah mantém sua força, próxima à capital. Então, os ataques estão ocorrendo ali a rodo. Os Estados Unidos tentaram negociar um cessar-fogo aqui e ali, vamos chegar já nisso. Israel ignorou e foi pra cima. E continua indo pra cima. A gente tá gravando aqui isso na quinta-feira. Na madrugada de quarta pra quinta, Israel fez ataques em Beirute. Ataques que o exército define como ataques pontuais, com um objetivo específico. E os novos comandantes do Hezbollah também estão sendo mortos. Ou seja, Israel não tá esperando os caras assumir uma nova geração. Estão matando a nova geração. Porque a ideia é matar o Hezbollah pela raiz, destruir o comando do Hezbollah para que eles fiquem totalmente perplexos e que não tenham poder de reação. E aí, enfim, entra a questão do Irã, né? O Irã investiu muito dinheiro no Hezbollah. Eu não vou entrar no tema do Irã agora, mas eu só vou tocar nesse aspecto. Investiu muito dinheiro no Hezbollah. O Hezbollah, na verdade, representa para o Irã a sua principal arma contra Israel. Não são os mísseis balísticos que o Irã mandou ontem. A principal arma contra Israel que o Irã tem é o Hezbollah, ou era, pelo menos. O Hezbollah tem meios de causar muito mais danos a Israel do que o Irã, de maneira direta, né? Ou seja, o Irã até pode causar mais danos, mas é difícil imaginar o Irã realizando ataques a Israel com tanto êxito, sendo bombardeado por Israel também, né? Essa é uma situação que a gente ainda não viu, que quando uma guerra acontece, os tiros são dos dois lados. E o Hezbollah não é um país, né? O Hezbollah é um grupo que não precisa ceder, não precisa se render. Eles podem continuar disparando enquanto estão sendo massacrados ali. Enfim, é uma outra realidade. E o Hezbollah é quem tem o maior arsenal e a maior proximidade com Israel para poder deixar a população israelense inteira dentro de bunkers para poder destruir a estrutura. Então, o Irã percebendo isso, eles também estão numa situação muito complicada. Que Israel, de fato, está modificando a ordem de forças que o Irã estabeleceu, que eles estavam colocando em prática desde o dia 8 de outubro. Mas a gente vai chegar lá no Irã. Para eu já terminar minha fala sobre a questão do Nasrallah, eu vou tocar em 2 pontos só. A primeira enfim, como essa decisão foi tomada. O exército avisou o Netanyahu e o gabinete, né? No caso, o Netanyahu e o Gallant. O Netanyahu e o Gallant foram, a eles foi otorgado pelo gabinete de segurança o poder decisório sobre qualquer coisa que aconteça no norte. Não precisa reunir o gabinete para tomar essas decisões. Netanyahu e o Gallant receberam do gabinete a prerrogativa para tomar essas decisões. Yoav Gallant, para quem está aqui pela primeira vez, ministro da Defesa de Israel. E o Netanyahu tinha uma viagem para Nova York para falar na Assembleia Geral da ONU. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. E, enfim, muita gente protestou. A escalada está acontecendo. Olha o que está acontecendo aqui. O Nasrallah ainda não tinha sido morto. Como é que você vai viajar agora para os Estados Unidos? A gente vai ficar sem primeiro-ministro. Ele até nomeou Israel Katz como ministro do exterior para ser o primeiro-ministro enquanto ele não estivesse aqui, mas é óbvio que Israel Katz não ia ser quem ia tomar essas decisões. Ele viajou no avião Knaf Sion, Asas de Sião, que tem internet, que ele pode fazer reuniões com o próprio gabinete, com reuniões criptografadas, etc. Então ele poderia tomar essa decisão. Mas
Mas o Netanyahu, a decisão dele, e isso já foi revelado pelos jornalistas Michael Hauser-Tov do Haaretz e Aaron Avraham do Canal 12, ele decidiu não executar o Nasrallah. Ele falou, não, eu vou para os Estados Unidos, eu vou discursar na ONU e enquanto eu não estiver em Israel, vocês não vão fazer isso. Então ele optou, ele deu prioridade ao seu discurso na ONU. E quando ele saiu de... e não só isso, os Estados Unidos consultaram o Netanyahu e falaram, a gente quer um cessar-fogo de 3 semanas para poder negociar um cessar-fogo permanente com o Líbano. Os termos são esses. O Netanyahu deu ok. Essa notícia chegou sexta-feira de manhã e foi divulgada por fontes americanas, que o cessar-fogo deve entrar em vigor em algumas horas. E aí passou um tempo, ninguém de Israel respondia e o Netanyahu não respondia. E algumas fontes israelenses começaram a negar. Outras começaram a atacar o governo caso ele tome essa decisão. Israel não pode fazer isso, esse é o momento de atacar o Hezbollah, de quebrar as pernas deles e blá 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 blá. E aí o Netanyahu, do avião, depois de algumas horas, disse que ele ainda não viu a proposta de cessar-fogo e que não tem nenhum cessar-fogo para entrar em prática por enquanto. Isso é uma facada nas costas do Biden. Porque o Biden consultou o gabinete do primeiro-ministro, que deu o ok, e os termos foram combinados com o Netanyahu. Chegou na ONU, chegou nos Estados Unidos, perdão, foi fazer o discurso, e o Gallant e as forças de defesa, o exército, o Mossad, começaram a pressionar o Netanyahu. Cara, essa é uma oportunidade de ouro, a gente pode pegar o Nasrallah agora. E o Netanyahu foi convencido a que esse ataque fosse feito enquanto ele estava lá. O Netanyahu, muito esperto, tirou uma foto falando no telefone, que foi divulgada depois da execução do Nasrallah, e fez correr na mídia a versão de que a sua viagem para os Estados Unidos foi para despistar o Hezbollah de que nada importante aconteceria porque ele ia estar nos Estados Unidos. E justamente o Nasrallah se descuidou e foi executado. Só que essa versão já foi desmentida por diversas fontes. O Netanyahu ele foi convencido a concordar com essa execução. A decisão no final é dele. Se ele leva crédito para parte da população israelense por isso, de alguma maneira é justo, porque a decisão no final é do primeiro-ministro. Se ele diz sim, acontece. Se ele diz não, não acontece. Quem prepara o plano, né, quem faz tudo, enfim, quem faz tudo, e no caso quem teve que convencer ele também, no caso, para essas pessoas tem que levar o crédito. Mas no final das contas é óbvio que Netanyahu vai levar. Ele fez um pronunciamento público quando ele regressou, ele antecipou seu retorno, deu tempo dele ir numa festa, ainda nos Estados Unidos, com pessoas importantes lá, mas quando ele regressou, fez um pronunciamento público, dizendo, eu orientei, eu ordenei, eu planejei, tudo né? Deu crédito pro exército, deu crédito pro Mossad, não deu crédito pro Gallant, o único nome que não apareceu ali, mas a decisão foi tomada contra a vontade inicial do Netanyahu. Hoje ele está colhendo os louros disso porque foi uma decisão extremamente popular dentro de Israel, mas enfim, foi a revelia, na verdade, ele não gostaria de tomar essa decisão, pelo menos a princípio. E por último, muita gente fala, como é que pode um exército como o de Israel, uma inteligência tão poderosa assim, fazer o que está fazendo no Líbano e sofrer o ataque do 7 de outubro? Isso só mostra que aquilo ali foi armado, que Israel poderia ter evitado muitas mortes em Gaza, com uma inteligência tão poderosa dessas, e etc, etc e tal. Eu quero fazer uns comentários sobre isso. Primeiro de tudo, a inteligência israelense, ela funcionou em Gaza. O que não funcionou foram os chefes do serviço de segurança, que não levaram a sério os relatórios que foram repassados sobre a preparação do Hamas. Eles não levaram isso a sério, a meu ver, e eu estou muito convicto disso, porque eles não esperavam, não acreditavam nem na capacidade, nem na intenção do Hamas de, naquele momento, fazer um ataque dele. Com relação ao Hezbollah, Israel já espera esse tipo de ataque, pelo menos desde 2019, foi quando Nasrallah tornou público o plano de invasão de Israel e conquista da Galileia. Ele tornou isso público, eu não estou inventando, ele não falou isso, enfim, não é nenhum jornal israelense inventou isso, ele falou isso em árabe, publicamente. Esses planos, obviamente, são anteriores a ele ter tornado público, e obviamente que a inteligência israelense está atrás disso. O Hezbollah, como eu disse várias vezes, é o inimigo contra o qual Israel se preparou para os ataques, e muita preparação. Então isso inclui não só você preparar a fronteira para uma possível invasão do Hezbollah, mas também você acionar a inteligência dentro do Líbano para poder espionar tudo que pode acontecer ali em relação ao possível ataque. Porque você, quando sabe que eles estão planejando isso e sabe que eles têm condições de causar um estrago, você se prepara para isso. Quando com o Hamas, você não achava que eles tinham condições de fazer. O Hamas é muito mais débil do que o Hezbollah. Então, esse é um problema de concepção. Outra questão relevante. Em Gaza, o Hamas impõe uma ditadura. Em Gaza, todo mundo é palestino e quase todo mundo é sunita. Nem todo mundo é Hamas. Muita gente é contra o Hamas. Só que todo mundo faz parte do mesmo grupo. O Líbano é algo totalmente diferente. O Líbano tem confrontos internos entre cristãos maronitas, muçulmanos sunitas, muçulmanos xiitas, drusos e vários outros grupos, outras correntes cristãs, enfim, que não conseguem estabelecer um presidente para o país, não tem um primeiro-ministro interino, acho que há 2 anos, se não me equivoco, e é muito fácil no Líbano você cooptar colaboradores contra o Hezbollah, porque o Hezbollah tem uma oposição muito grande no Líbano, que às vezes os cristãos, por exemplo, se aproximam do Hezbollah e às vezes eles são contra. E a mesma coisa com os muçulmanos sunitas. Então você não precisa só coagir. Tem gente que coopera com Israel porque tem interesses em comum com Israel. Isso é muito mais fácil de acontecer e o Hezbollah não tem controle sobre o Líbano
Líbano inteiro, que é um território de mais de 10 mil quilômetros quadrados, que é muito maior do que a faixa de Gaza, que tem 360 quilômetros quadrados. Então isso também faz diferença. Então a gente já está falando aqui em três situações que são muito relevantes. Uma, Israel está preparado muito mais para um confronto desse tipo com o Líbano do que com o Hamas, né, com o Hezbollah, com o Hamas. Dois, o Líbano oferece uma população mais diversificada, inclusive de gente disposta a colaborar com Israel por interesses próprios que em Gaza não tem. E três, a inteligência em Gaza funcionou. O que não funcionou são os tomadores de decisão. Então isso explica muita coisa para quem, enfim, questiona. E é um questionamento justo e a gente tem que buscar as razões para que isso aconteça. E isso é importante a gente deixar claro. Então, dessa maneira, a gente consegue explicar o êxito militar de Israel no Líbano contra o Hezbollah nesse momento. Quando eu falo êxito militar, eu estou justificando ações que mataram já mais de 1.000 pessoas. Não, não estou fazendo isso. Não estou fazendo isso. Como eu sempre digo, para mim, um civil que morre, ele pode ser um número para muita gente, mas ele é filho de alguém, ou ele é pai de alguém, ou ele é mãe de alguém, ou é filha, ou é irmã, ou é irmão, enfim, eu acho que nenhum civil deve perder sua vida num confronto. Eu acho que isso, eticamente, eu nunca vou concordar com isso. Óbvio que tem muitas complexidades que eu não vou ignorar aqui, eu não sou ingênuo, mas eu tenho certeza que Israel subiu o tom 1 milhão de vezes. O 7 de outubro, ele serviu, de certa maneira, como um argumento para Israel e que respalda o governo, pelo menos de acordo com a opinião popular do país, de que depois do que eles fizeram, você pode perder a linha, porque dane-se, a gente não pode sofrer outro desse. E Israel entrou nesse modo, e o respaldo dos Estados Unidos, ele serve para que Israel siga fazendo o que bem entende, no momento que bem entender, ainda que os Estados Unidos, por questões eleitorais principalmente, estão interessados em cessar fogo nesse momento. Então, eu não acho que, por exemplo, fatalmente o fim desse confronto no Líbano vai terminar num acordo. Israel não vai destruir o Hezbollah. A nação do Líbano vai decidir se o Hezbollah vai continuar existindo ou não. Eu não tô vendo princípios de guerra civil no Líbano, nem perto disso. Né? Agora, fatalmente o Hezbollah vai sair muito enfraquecido desse confronto. E para terminar, finalmente, o que eu tenho para falar, os termos para esse cessar-fogo, que em algum momento vai acontecer, eles vão ser os mesmos termos da resolução 1701 da ONU, que foi estabelecido em 2006, na Segunda Guerra do Líbano, que previa que Israel retiraria suas forças dali, que o Hezbollah não estaria ao sul do rio Litani, que forças internacionais cuidariam daquela região, entre o sul do rio Litani e a fronteira com Israel. E aí a gente tem uma questão que é muito relevante e que é omitida por muita gente que lembra dessa resolução 701 da ONU, que é que ela afirma categoricamente que as milícias libanesas, inclusive o Hezbollah, devem ser desarmadas. E essa é a função do exército libanês. E já passaram 18 anos, e não só o Hezbollah tem trânsito livre entre o território do sul do rio Litani até a fronteira com Israel, como que eles se armaram muito mais do que eles eram em 2006. Então, se a gente quer inserir a resolução 701, que muitos governos emitiram declarações pedindo para que ela seja implementada, e eu concordo plenamente, a gente tem que implementar a resolução de maneira integral. Tem que desarmar o Hezbollah. Isso, enfim, isso é necessário para que a situação se apazigue entre Israel e o Líbano. O Hezbollah precisa ser desarmado. E se ele não for desarmado por uma resolução da ONU, então alguém vai ter que impedir que as armas cheguem até o Hezbollah. E essa é uma situação que hoje em dia ninguém faz, porque o Iraque e a Síria são territórios pelos quais o Irã tem livre trânsito e eles fazem as armas chegarem no Hezbollah com muita facilidade. E o Hezbollah está ali preparado com os foguetes apontados contra Israel já há vários anos. Enfim, e é óbvio que não vai ter solução enquanto isso não for, enfim, colocado em prática, pelo menos a resolução 701, que é a melhor maneira diplomática de evitar futuros conflitos entre Israel e o Hezbollah dentro do território libanês. Eu gosto que Israel ataque o território libanês, enfim, falo que não, eu não quero guerra nenhuma. Eu, principalmente, que vivo no norte de Israel e que não estou morando na minha casa tem quase 2 semanas, sou a última pessoa que quero esses confrontos, mas não sejamos ingênuos, e se a gente vai falar da resolução 701, não sejamos hipócritas também. Se ela tem que ser colocada em prática, e isso é um recado para a ONU, para a Unifil, que estão cobrando que Israel obedeça a resolução 701, é responsabilidade também da Unifil, que ocupava a região sul do Líbano, cumprir essa resolução. E eles permitiram que o Hezbollah fizesse que bem entendesse ali nos últimos 18 anos. Né? Então, enfim, nesse aspecto não dá para fingir que tem um lado bom e um lado mau aí. Admito que eu fiquei meio chocado com todos esses acontecimentos aí da última semana. A morte do Nasrallah foi realmente de um impacto muito grande, né? Eu acho que foi um evento que ele tende a mudar realmente todo o tabuleiro de xadrez, principalmente porque o Hezbollah ele se enfraquece também dentro do Líbano. E lembrando que o Hezbollah tem um partido político também, que faz parte do parlamento, eles têm ministros, né? Isso é importante a gente dizer e fazer essa conexão justamente com essa questão das milícias libanesas serem desarmadas, né? É a resolução da ONU. Então, porque no momento em que hoje Israel faz uma guerra com o Líbano, com uma guerra no Líbano com o Hezbollah, né? E o exército libanês, o governo libanês, teria a obrigação de desarmar o Hezbollah. Isso não acontece. E para além disso, o Hezbollah ainda faz parte do governo libanês, a gente passa a ter uma situação muito mais séria. Fica meio com
complicado, né, da gente ver como é que o governo libanês ele pode também querer denunciar, né, esses ataques israelenses. Hoje, Israel, essa pancada que Israel deu no Hezbollah, ela sim enfraquece o movimento. Agora tem que saber, a gente tem que acompanhar também no período próximo como é que a própria sociedade libanesa e a política libanesa vai mudar ou vai, vamos dizer assim, reagir em relação a isso, né? Se o Hezbollah vai perder força interna ou não e a influência que eles têm ainda dentro da política do país, né? Eu acho que isso são coisas muito interessantes que a gente vai ter que acompanhar no período próximo. Eu acho que, enfim, foi uma mudança muito grande, mas eu continuo ainda com dificuldade para ver uma estratégia para isso tudo, né? Qual é a estratégia do governo israelense? O governo israelense tem um ponto final, onde eles querem chegar. Eles estão matando, enfim, conseguiram eliminar todo o alto escalão do Hezbollah, da área militar do Hezbollah, não do braço político, né, do braço militar. Mas e aí, qual é a estratégia? O governo de Israel pretende recolonizar parte do sul do Líbano, pretende fazer com que as resoluções da ONU sejam aplicadas. Qual é a ideia? Até porque a gente está vendo, vamos comentar no próximo bloco, né, o desgaste total das relações entre Israel e a ONU, né? Então, eu não sei até que ponto o governo israelense vai conseguir, vai querer, vai permitir a entrada de forças da ONU tanto no sul do Líbano quanto na faixa de Gaza. Enfim, a gente tem eu acho, a impressão que eu tenho é que a gente entrou numa outra etapa dessa guerra, né? Até o momento a gente estava aí um ano quase, né, de uma guerra em Gaza, e agora a gente tem essa mudança para uma guerra do Líbano, podendo talvez se estender para o Irã, mas é uma mudança total aí desse tabuleiro aí da guerra. E, enfim, como eu falei no início, Gaza continuou completamente esvaziada, apesar da crise continuada, a gente tem mais de 41 mil mortos, os bombardeios acontecem. Essa semana uma escola foi bombardeada também, o exército disse que era uma escola que estava sendo usada por terroristas do Hamas. Enfim, é a mesma história que a gente vem ouvindo há 11 meses e nada muda, né? Então a questão é, o que a gente vai ver para o Líbano? A guerra em Gaza se arrasta por 11 meses porque a gente não tem estratégia. E o que a gente vai ver no Líbano? Qual é a estratégia de Israel? Será que daqui a 11 meses a gente vai estar gravando o nosso episódio e a gente vai estar falando disso ainda? Que Israel vai estar no sul do Líbano e não sei o que. Então qual é o endgame, né? Eu acho essa endgame ficou famoso aí essa semana, para quem não viu. O ministro das Relações Exteriores da Jordânia, na reunião da ONU, ele falou como representante dos 57 países árabes, falando que eles têm uma proposta de paz com Israel. Eles propõem que, caso Israel aceite a criação do Estado palestino nas fronteiras de 67 com Jerusalém Oriental como sua capital, eles reconhecem, eles estão dispostos a reconhecer a Israel, a normalizar relações, a criar relações diplomáticas com Israel. E ele pergunta qual é o endgame, né, do governo israelense, qual é a estratégia do governo israelense. Eles querem a paz? O que eles querem? E ele diz claramente que quem não quer a paz não são os países árabes, né? Enfim, então qual é a estratégia do governo? O que é tudo isso que a gente vê nesse momento? Mas e essa questão que você está colocando do endgame é muito importante, porque a gente não sabe, tal qual a gente não sabe em Gaza, qual é o objetivo do governo na guerra, o que o governo pretende para Gaza, para depois que houver uma retirada das tropas israelenses, porque pelo menos isso o governo disse, que não pretende manter por muito tempo. A gente não sabe exatamente qual é o objetivo israelense no Líbano. E a gente está vendo começar uma invasão no território libanês, uma incursão terrestre do exército, que inclusive já resultou na morte de 8 soldados, só ontem, e a gente não sabe exatamente o que esperar. Israel não diz se vai conquistar uma buffer zone, se vai entrar, destruir túneis, estrutura e regressar. E o que você espera desse confronto com o Hezbollah? Porque o objetivo inicial era o seguinte, era desconectar o cessar-fogo com o Hezbollah do cessar-fogo da faixa de Gaza, que era o objetivo do Netanyahu. Ok, até aí tudo bem. Mas, e se isso não acontecer? Você tá fazendo incursão terrestre pra quê? Pra desconectar? E quando você mata o Nasrallah, com quem você vai fazer o cessar-fogo? Enfim, porque você decapita o Hezbollah, você deixa ele sem cabeça, quem vai tomar essa decisão? Então, tudo isso é muito nebuloso, a gente tá vivendo essa situação, e outra vez a gente não sabe pra onde a gente tá indo. A gente vai entrar na lama do Líbano, como a gente entrou na lama em Gaza, só que a questão é que esse confronto com o Hezbollah, quantos meses você pode deixar 2 milhões de pessoas à mercê dos ataques do Hezbollah? Em Gaza, a gente tá há 11 meses, mas o Hamas, mais ou menos, não consegue mais atacar o centro do país. Então, quem tá pagando o preço é a população da fronteira com a faixa de Gaza, que já ia pagar de qualquer maneira, porque os kibbutzim ali foram todos destruídos e tal, mas ali a gente tá falando de 60 mil pessoas. Quando a gente fala do norte de Israel,
gente tá falando de 2 milhões de pessoas. Como é que você vai deixar 2 milhões de famílias, né? 2 milhões de pessoas que, enfim, que têm crianças sem aula por 3 meses? Isso não é viável. E o governo não te apresenta plano. Quando eu vou voltar pra minha casa? Né? Quando eu vou poder voltar? Quando meus filhos vão voltar a ter aula? Pra onde eu tenho que ir daqui a pouco? Tudo isso, eu não consigo imaginar que esse confronto com o Líbano ele vai poder durar muito, com o Hezbollah no Líbano. Mas a pergunta, pra eu saber essa resposta, eu preciso saber o que o governo pretende com essa invasão terrestre. Né? E, enfim, tudo isso, obviamente, foi obliterado porque ontem aconteceu um caso que pode levar a gente pra outro evento. E aí a gente vai falar sobre ele agora. Pois é, um outro caso. Na noite de terça-feira, começamos a. Na verdade, enfim, os boatos começaram durante a manhã, né? Que o ataque do Irã era mais uma vez eminente, como ouvimos aí em abril. Durante todo o dia ouvimos isso, sabendo que ontem à noite, né, na quarta-feira à noite, como eu falei, era o início, né, do Ano Novo Judaico. Então, a gente começou aquela expectativa, as pessoas nas preparações dos jantares de família e tudo mais. E a gente ouviu durante todo o dia a possibilidade de um ataque iraniano e depois de informações americanas, né? Eles teriam informado aí Israel. Netanyahu foi à televisão, fez um discurso, falou que dias difíceis pela frente, dias difíceis estão nos esperando pela frente, até que por volta de 7 e pouca da noite, todos nós começamos a receber no celular uma informação para entrarmos em um lugar protegido e só sairmos com outro sinal, com uma outra notícia e com uma outra mensagem, né? E foi assim que aconteceu. Todo mundo correndo para os bunkers e lugares protegidos, em casas ou na rua, onde quer que estivessem, pudessem fazer isso. E então começa o ataque iraniano. Cerca de 180 mísseis balísticos do Irã, que demoram entre cerca de 7 e 9 minutos para sair de lá e chegar aqui, foram lançados colocando todo o país, absolutamente todo o país, em locais protegidos, em bunkers. A sirene tocou por tudo que é canto. Eu fiquei particularmente com a minha família durante 1 hora dentro do bunker que tem dentro de casa, sem poder sair, né? Fica todo mundo ali fechado. Inclusive, me perguntaram se eu consegui ver foguetes e tudo mais. Falei que não, porque o bunker estava fechado e com uma forma de proteção contra estilhaço e tudo mais, mas a gente não consegue ver absolutamente nada. Depois de 1 hora, as pessoas começam a receber mensagens que elas podem sair do lugar seguro, os bunkers foram abertos, as pessoas começaram a sair e os resultados começaram então a ser vistos. Filmes começaram a correr aí pelas redes e tudo mais. A gente pôde ver aí como se fosse realmente um monte de. A gente mostrei até pro João antes, né? Um vídeo que um cara da Jordânia fez, filmando o ataque, e assim, é algo impressionante. A gente vê os mísseis indo em direção ao oeste, né? Passando pela Jordânia, indo em direção a Israel. Boa parte dos mísseis foram derrubados pela Força Aérea Israelense, jordaniana, americana, e há informação também de participação das Forças Aéreas inglesa e francesa, da mesma forma que foi também em abril. Foi algo muito parecido. A gente acabou tendo aí também a participação, não necessariamente que eles tivessem colocado seus aviões no ar para derrubar mísseis, mas eles participaram de alguma forma aí dessa proteção, dessa defesa, dessa operação de defesa aí a Israel por conta dos mísseis iranianos. Mas também a gente viu que vários mísseis caíram aqui e explodiram, e agora as informações a gente vai recebendo aí pelos últimos dias, né? Na verdade, primeiro falou que foi muito pouco, depois o exército não deu uma informação precisa de quantos mísseis foram abatidos, e agora a gente começa a ver que sim, alguns mísseis caíram, sim, alguns caíram em bases militares, e coloca muitas questões aí, né, sobre essa defesa impenetrável de Israel e a sua possibilidade de se defender. É isso, João. Um ataque iraniano muito parecido, vamos dizer assim, como o que foi de abril, nos termos de eles informaram quando iriam fazer os ataques, eles informaram os Estados Unidos, eles deram tempo para as pessoas se protegerem, para as pessoas se prepararem para isso, mas foi um ataque um tanto quanto diferente, já que foram 180 mísseis balísticos, né? E que, enfim, quando explodem, deixam aí um rastro muito grande, são extremamente perigosos, deixando somente uma pessoa morta, né? Uma pessoa morreu por um ataque direto desse míssil. Foi um palestino de Gaza que vivia na cidade de Jericó, na Cisjordânia. Tem um vídeo aí correndo mostrando o momento que ele foi morto. Mas, enfim, coisas do destino, né? O cara de Gaza, na Cisjordânia, é atingido pelo míssil iraniano. É isso, João. Eu ia perguntar se a gente está à beira de uma guerra regional, cara, mas eu não tenho mais saco para fazer essa pergunta, porque, enfim, são 11 meses, né? Ou quase um ano, na verdade, perguntando a mesma coisa. Peraí, João, antes de você começar, só corrigindo aqui uma notícia que eu tô vendo agora, estava falando e estava com a notícia aberta. O Israel, na verdade, o Irã não informou os Estados Unidos sobre o ataque, como foi em abril. Essa foi uma notícia que correu, mas eu tô vendo aqui outras notícias que foram publicadas ontem, dizendo que o Irã falou que não informaram os Estados Unidos sobre esse ataque. Foi então
informação da inteligência americana que foi passada pro governo israelense. Vai lá, segue. Exato, Marquinhos. Eu tava em Haifa nesse momento, né, fazendo uma conversa com jornalistas latino-americanos e a coordenadora do encontro, ela me começou a apressar o pessoal para ir embora, dizendo o seguinte: eu recebi, ela é jornalista, ela falou: "Eu recebi informações aqui de que o Irã vai fazer um ataque." Peguei meu celular, olhei e vi o porta-voz do exército israelense dizendo: "Não detectamos nenhuma movimentação. Recebemos o alerta americano, não detectamos nada. As instruções da frente interna da defesa seguem iguais. Pode seguir tudo normal." E eu falei: "Ó, que o exército falou que não tem nada." E ela falou: "Mas eu tô recebendo cada vez mais." E jornalista não tem fontes só em um lugar, né? Jornalista que cobre o conflito. A gente aqui em Israel, geralmente tem fontes em vários lugares diferentes. E aí, de repente, começou a falar: em até 12 horas o Irã vai fazer um ataque. Então, enfim, a gente encerrou a participação lá em Haifa. Me deixaram no trem, eu peguei um trem, fui buscar meu carro e comecei a dirigir para o centro do país, né? Para a cidade de Kfar Saba, na região, enfim, do Sharon, né? Como se chama aqui em Israel, fica meia hora de Tel Aviv sem trânsito, até menos, mas sem trânsito é quase impossível aqui. Enfim, peguei meu carro e fui dirigindo, já sabendo que algo devia passar essa noite. Até mandei a mensagem pro Marquinhos: "Ele tá preparado aí pro ataque do Irã?" Ele não tinha nem visto, ele falou: "Tá falando sério? Pô, outra vez?" Aí eu falei: "É o que estão falando aí." Quando eu tava, assim, minha esposa me pediu pra passar no mercado e comprar umas coisas, e quando eu tava chegando no lugar onde tinha que estacionar, isso é uma coisa muito surpreendente, veio um alerta no meu celular, tipo, do estado: "Buscar agora um lugar seguro." E eu tava dirigindo, então eu não consegui ler direito a mensagem. Eu desci, estacionei o carro na frente do mercado, desci, e o garoto, que era um garoto, né, de menos de 18 anos, que tava ali trabalhando no caixa, falou: "Cara, você tem lugar pra ir agora? Você tem lugar protegido na tua casa? Vai agora, porque aconteceu um alerta que, enfim, que vão bombardear." E quando ele terminou de falar essa frase, tocou a sirene. Aí fui eu, com outras 8 pessoas, 10 pessoas, sei lá, não contei, pro bunker do mercado. E aí a pergunta era: é o Irã que tá atacando? É o Líbano? Ninguém sabia naquele momento, pelo menos entre a gente, né? Não tinha sinal dentro do bunker, com tudo fechado, não tinha sinal, um calor desgraçado, né? Não tinha, enfim, não tinha água pra beber. A gente até brincou dizendo que ficasse com muita sede, ficasse muito tempo lá, a gente bebia água sanitária, que era a única coisa que tinha naquele bunker, que ele servia também como uma espécie de armazém. Enfim, e aí passou um tempo, umas pessoas começaram a bater na porta do bunker, outras pessoas estavam no meio da rua, né? E aí a gente abriu, a gente viu que não tava tocando sirene, e aí eu saí, comprei o que eu paguei. Quando eu paguei, voltamos pro bunker. Eu não tinha entendido, algumas pessoas estavam falando isso: a mensagem é pra ficar aqui até segunda ordem. Essa é uma realidade que eu nunca tinha vivenciado aqui em Israel, que você tem que ficar num lugar fechado e você vai ser avisado. Eu não tinha nem sinal de telefone, como é que eu me avisar? E normalmente a orientação qual é? Você escutou a sirene, cada cidade tem um tempo específico que você tem que se esconder, né? Você vai pro refúgio, você espera, houve a explosão, espera 10 minutos e sai, né? Por quê? Porque 10 minutos quase os destroça. A explosão, na grande maioria das vezes, é a explosão do míssil ou do foguete sendo intermediado no céu, né? E aí, na segunda sirene, a gente escutou muitas explosões. Na primeira, as explosões eram distantes e não foram tantas. Na segunda, foram muitas explosões. Aí passaram as explosões, esperamos um tempinho, eu saí. Falei: "Bom." E aí o cara falou assim pra mim, um cara que tava com a gente no bunker, daí já eram 20 pessoas na segunda vez: "Em 10 minutos vai ter outra." Aí eu peguei o carro e fui disparado. O clima na rua era um clima, Marquinhos, que eu nunca tinha visto. Terror total. As pessoas desesperadas, pedindo carona pros carros, correndo. Enfim, um clima que fim de mundo. Eu cheguei no prédio dessa família dos meus amigos, que é justamente onde eu tô agora. Minha mulher, meus filhos e a outra família estavam no quarto protegido aqui. Eles me avisaram: "Ó, a senha pra entrar no prédio é essa, vem pela escada." E eu não consegui ler bem o negócio, tava muito nervoso. Tocou a sirene na hora que eu parei o carro, me abaixei na portaria, escutei algumas explosões, e aí liguei pra ela, por sorte ela tinha sinal e falou: "Vê se o código que você botou tá certo." Botei o código. Quando eu entrei no prédio, comecei a subir as escadas, eu já me senti muito mais seguro, porque as escadas são um lugar recomendado para você não ter lugar protegido, exceto se você tiver espelhos, né, ou vidros nas escadas. E aí entrei, eles deixaram a porta de casa destrancada, entrei e fui encontrar com eles direto no bunker. E aí, no bunker não, perdão, no quarto protegido. E aí, enfim, recebemos a mensagem: tá liberado sair. Eu tava ali, enfim, a mídia no Brasil, muita gente entrou em contato comigo. Perdi a conta de quantos jornalistas entraram em contato comigo querendo que eu entrasse no ar. Mas, obviamente, eu não podia entrar no ar se não tinha internet. Como pediram pro Marquinhos vídeo, foto, a gente não pode, tá tudo fechado. Os quartos protegidos, eles têm um revestimento de aço para você tapar a janela, uma porta com um peso absurdo, enfim, e isso a gente não tem como filmar nada, né? E aí, esse período, do primeiro alarme até a gente poder ser liberado, esse período foi de cerca de 45 minutos a uma hora. Eu não sei precisar, realmente, porque eu perdi o tempo, né? Marquinhos disse que foi uma hora. Pode ser. Foi uma hora que eu tava vendo, depois eu tava conversando com a Sharona, eu falei: "Cara, quanto tempo a gente ficou?" Ela ficou: "Uma hora", porque foi uma sirene atrás da outra, né? Você atrás da outra. E só fazendo um comentário sobre o que você falou da questão dos vídeos, tem gente que a sirene toca, né, e fica na janela vendo, sei lá, porque assim, a sirene tocou em todo o país, né? Acho que
você chegou a publicar isso, né? Eu Uma publiquei um foto. mapa. Mas não Isso, tava a mapa, inteiro. né? Se você vai pro sul, tem mais lugares onde a sirene tocou. Mas sabe onde não tocou a sirene? No lugar que eu moro. Ó, Só que eu ó. não tava em casa. Mas não, isso não quer dizer que tá seguro, não, tá? Porque, enfim, a gente teve esse ataque do Irã, só que o Hezbollah não para de mandar foguete pro norte de Sim. Israel o tempo inteiro. Então, quando eu tava em Haifa, eu escutei explosão. Quando eu fui na minha casa buscar algumas coisas que estavam fazendo falta, eu escutei explosão. E eu recebo alerta o tempo inteiro de ataques no norte. Mas foi quase o país inteiro que recebeu essas mensagens. É verdade. Mas tem gente, como o Marquinhos falou, tem gente que vai filmar, que acha legal ver. Inclusive na guerra, na operação, né, a Mudanan, que eu acho que não lembro nem como é que era o nome, deram pra ela, o nome em português, mas foi um confronto de 9 dias que teve entre Israel e o Hamas ali na faixa de Gaza. Foi a primeira vez que eles, na verdade, bombardearam Tel Aviv e Jerusalém. Só tiveram 3 israelenses que morreram nesse confronto. Foram 3 pessoas da cidade de Kiryat Malachi, fica ali próximo, né, à faixa de Gaza, mais ou menos a uns 20 quilômetros, que em vez de irem para um lugar protegido, ficaram filmando o Kipat Barzel, que é o domo de ferro, o Iron Dome, que pela primeira vez estava sendo usado em peso num confronto, e o Kipat Barzel não funcionou na hora de proteger essas 3 pessoas, e eles morreram, né, porque não tomaram cuidado com as preocupações enfim, com as orientações. Quer dizer que todo mundo toma cuidado com as orientações vai viver? Não, principalmente num ataque como esse do Irã, a gente já vai chegar lá. Não, mas tem Mas a tua também. chance é muito, 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 muito pequena de acontecer alguma coisa. Tem uma parada também que é a questão dos destroços, né? Pô, ainda mais nesse ataque aí, cara, que os mísseis eram gigantes. Então, quando eles eram destruídos, porra, cai destroço em tudo que é lado. Ninguém sabe onde vai cair. Tava lendo, recebi uma mensagem aqui no grupo do WhatsApp aqui do pessoal do bairro, e teve alguém que colocou que caiu um destroço no quintal da casa dele. Porque o negócio vai explodindo. A gente viu, tem várias carcaças de mísseis espalhadas, né? Quer dizer, várias, né? Eu vi algumas fotos e vídeos de algumas que não os mísseis, você vê, tipo, sem a cabeça, né, com a explosão, mas o míssil praticamente inteiro, ou seja, um negócio gigante. Esse próprio palestino aí que morreu, pô, caiu um míssil em cima dele, um míssil já sem explosivo, mas toda a carcaça do míssil caiu em cima do cara. Então, assim, Carcaça de até meia tonelada, pois pesa é, uma um negócio carcaça dessa, tem gigante. 3 metros, 4 metros É, de altura, é um negócio, monstruoso. enfim. É. Quem tem Blue Sky ou Twitter, vocês vão ver um fio que eu escrevi, se quiserem, que eu botei algumas fotos de algumas carcaças pra vocês verem. Porque não são os foguetes do Hamas e nem os mísseis balísticos do Hezbollah, que alguns pesam 15 quilos, né? Que, enfim, a gente tá falando de mísseis que pesam mais de uma tonelada. Então, os destroços dos foguetes do Hamas e do Hezbollah, ou até dos mísseis do Hezbollah, eles já causam danos severos, graves e risco de vida total. Causam incêndios também, porque eles caem pegando fogo, não tem essa, né? Esses mísseis balísticos do Irã são imensos. Então, às vezes, uma carcaça destrói uma casa, porque ele tá caindo de uma altura, sei lá de quanto, e cai em cima de uma casa com um peso tremendo que, enfim, que destrói a construção. A gente vai falar sobre isso, inclusive, porque parte das destruições, a maioria foi causada por destroço. Mas, enfim, e aí a gente começou a tentar entender o que aconteceu. Foram cerca de 180 mísseis disparados do Irã. Ao contrário da última vez, foram todos eles mísseis balísticos. Qual é a diferença dos mísseis balísticos? Os drones que o Irã envia demoram muito tempo para chegar. Horas, 6, 7 horas. Dá muito tempo para você se proteger. Os mísseis de cruzeiro demoram mais de uma hora. Eles têm potencial de danos grande, mas eles demoram mais de uma hora. Os mísseis balísticos, eles chegam do Irã até aqui em até 12 minutos. O Irã alega ter enviado mísseis hipersônicos. Israel diz que não tem registro, que não conseguiu detectar nenhum míssil hipersônico. E nesse caso eu não vejo motivo para o exército mentir, porque dizer, ó, o Irã mandou mísseis hipersônicos, isso fala muito bem sobre a defesa israelense, né? Nem o míssil hipersônico, enfim, fez dano aqui, mas pode ser que o exército não tenha detectado também, né? Enfim, agora, o que é um míssil hipersônico? Eu não sabia, eu fui pesquisar, não entendo de arma tão bem assim. Míssil hipersônico, como esse Fater 1 que o Irã mandou, é um míssil fabricado no ano passado, com uma ogiva que pesa 450 quilos, e tem um alcance de 1.500 quilômetros. O Irã tem cerca de 3 mil mísseis que chegam que tem um alcance de até 2 mil quilômetros. A distância entre Israel e o Irã é de mais ou menos 1.500 quilômetros. E por que ele é hipersônico? Pela velocidade dele e pela capacidade de manobra. Ele consegue viajar numa velocidade de Mach 5. Significa ser 5 vezes a velocidade do som. E ele tem uma capacidade de manobra nos últimos segundos que facilita a precisão dele. Ou seja, ele é um míssil que ele tem destino certo. Então, é um míssil que é difícil interceptar, porque ele é muito rápido, ele tem um potencial destrutivo muito grande e ele tem uma capacidade de manobra muito rápida também nos últimos segundos, que dificulta a bateria antiaérea. Enfim, então isso é que a gente sabe. O que o exército de Israel já avisou? O exército e o Estado, de maneira geral. O exército disse que algumas bases aéreas foram atingidas, mas todas as colisões foram causadas por destroço. Que nenhuma foi direta. Que não houve dano em nenhum avião, em nenhum armamento, só em estrutura, e nenhuma pessoa,
uma vida, ninguém foi ferido, nem morto pelos ataques dentro das bases, nem fora, né? Como o Marquinhos falou, a única pessoa morta foi um palestino, de Jericó, no caso, que é originalmente de Gaza e estava em Jericó. Também morreu com um destroço. Que mais que a gente sabe também? A gente sabe que houve algumas, como vocês dizem em hebraico, piot e shirot, que são colisões diretas. Ou seja, o míssil não foi interceptado. Segundo o governo israelense, todas essas colisões foram em territórios abertos. Ou seja, nenhuma foi diretamente contra alguma construção. Eu acho que em áreas civis, depois de 2 dias, é impossível esconder. Todo mundo saberia. Então, é muito provável que realmente em áreas civis você não tenha tido colisões diretas. Agora, a gente sabe que houve colisões diretas contra territórios não construídos, digamos assim. Uma delas, por exemplo, foi na região de Herzliya, próximo onde fica a base do Mossad, que tem uma cratera gigante no chão, causada, obviamente, isso não pode ser causado por um destroço, isso é causado por uma explosão. Outro lugar que a gente sabe que houve essa colisão, que houve uma colisão direta, é um bairro da cidade de Roda Sharon. Roda Sharon fica ao sul de Kfar Saba, onde eu tô aqui, uma cidade de cerca de 60 mil pessoas. Em um bairro residencial de Roda Sharon, houve uma colisão direta contra um parque. Não foi contra nenhuma construção, ninguém tava lá. Essa colisão direta foi responsável pela destruição de 100 casas ou edifícios. 100. Uma colisão que não foi direta. E a gente vê fotos. Tem casas quase que totalmente destruídas. A única coisa que tá em pé nas casas é o bunker, ou o quarto protegido. Nem tudo tá totalmente destruído, mas tudo foi destruído de uma maneira bem... Não foi só um vidro quebrado, né? Vidro quebrado tem outras dezenas. Tem relatos de famílias dizendo que a porta do bunker parecia que explodir com o estrondo da queda do míssil. As pessoas ficaram em estado de choque, né? Que foi um negócio tremendo. Então a gente teve essas e tem vídeos mostrando uma série de quedas, né? Enfim, aí pode ser destroço. Eu acho que pela velocidade que a gente vê nesses vídeos, aparentemente a gente está falando de destroços em bases militares, especialmente na base de Nevatim, que é uma base da Força Aérea. Ali caíram vários destroços. E fotos de satélite já divulgados pelo portal AP, pela agência AP de notícias, mostram danos na base de Nevatim. Mas não mostram danos em aviões, mostram só danos na base. Então é bem provável que seja destroço. A gente também tem uma informação ainda não confirmada de que um número na casa dos 2 dígitos de mísseis foram disparados contra o reator nuclear israelense em Dimona, fica ao sul de Beersheba, no meio do deserto do Negev. Ao que a gente sabe, não houve danos ao reator em Dimona. Eu acho difícil que haja danos ali, porque tem um lugar bem protegido em Israel, deve ser o reator de Dimona. Inclusive as bases militares, principalmente da Força Aérea, também são muito bem protegidas. A gente tinha uma série de aviões no ar também. Então tudo isso aconteceu. E antes da gente entrar na análise política do ataque, mais um comentário sobre a parte da defesa. Marquinhos comentou os países que ajudaram. Alguém pode perguntar, e a Arábia Saudita? Não há informações sobre participação da Arábia Saudita. Da outra vez, as informações foram informais. O mais provável é que, se a Arábia Saudita de alguma maneira participou, foi cedendo o seu espaço aéreo para a ação de bateria antiaérea dos Estados Unidos. Agora, última informação que eu quero dar sobre isso. Então, o Iron Dome não interceptou tudo? Primeira coisa, o Iron Dome, que pato brasileiro, domo de ferro, como vocês quiserem chamar, não intercepta mísseis. O Iron Dome só intercepta foguetes. Foi uma tecnologia desenvolvida por Israel para interceptar foguetes pequenos lançados pelo Hamas e pelo Hezbollah. Foi especial para aquilo porque a bateria antiaérea tradicional que intercepta mísseis, ela não é capaz de interceptar foguetes de pequeno porte que são disparados numa altura menor. Então o Iron Dome, ele é uma tecnologia inventada só para esse tipo de disparo, que é de morteiros e pequenos foguetes, que tem um destino único, né, que você aponta para cima e ele vai cair para onde ele estiver apontado, ele não muda de direção, ele é pequeno e ele voa relativamente mais baixo do que os mísseis, né? Então vamos deixar isso de lado. Então, como Israel interceptou? Tem principalmente 3 tecnologias aí, né? E tem uma quarta que eu completar, que são as tecnologias RETS, que são 2 tipos. RETS significa flecha em hebraico, flecha 3 e flecha 4, tecnologia israelense de interceptação de mísseis. O Sela David, que é como se fosse o estilingue de Davi, que é uma tecnologia também israelense, e a Patriot norte-americana, estadunidense, que todo mundo conhece, que já é usada há muitos anos, também é especialista em interceptação de mísseis de longo alcance. O Iraque, por exemplo, desenvolveu esses mísseis antes, inclusive, do Irã. O Iraque foi o primeiro país que atacou Israel com mísseis balísticos lá nos anos 90. Inclusive, fazendo um parênteses aqui, desde a Guerra do Golfo, em 91, que é obrigatório para qualquer nova construção em Israel ter um quarto protegido, que é o que o Marquinhos tem na casa dele, que é o que eu tenho na minha casa. E quando eu falo minha casa, é a casa dele, casas alugadas, obviamente, não é dono dessas casas, mas enfim. Qualquer construção em Israel é obrigada a ter um quarto protegido, que tem esse revestimento de metal, um concreto mais grosso, a janela fechada com revestimento de metal também, e uma saída de oxigênio para o caso de ataque químico, armas químicas, que ninguém sabe usar. Enfim, que quando isso acontecer de verdade, vão ter que explicar pra gente como é que usa, que ninguém sabe usar esse negócio. Pô, vai ter que explicar no rádio, porque não vai ter internet, cara. Porra, vai ser Pois o é, vai caos, ter hein? essa. Alguns edifícios em Israel têm bunkers no subsolo, que são mais seguros que o quarto protegido em geral, que eles são de lá dos anos 60, 70, mas bunker é um pouco complicado, porque o sujeito que vive no quarto andar não tem como chegar no bunker rápido a tempo, né? Principalmente se ele for um velhinho que usa
bengala, como eu tinha no prédio que eu morava quando eu morava em Kfar Saba. Eu morava no primeiro andar, pegava minhas crianças no colo, descia 2 lances de escada e tava lá a tempo. O velhinho do quarto andar que usava bengala não chegava. Ele ia pra escada. Enfim, então esse é um problema aí, porque não pode ir de elevador? Não pode ir de elevador. De jeito nenhum você pode ir de elevador nessas horas. Mas enfim, mas não são todos. Tem muita gente em Tel Aviv, em Jerusalém, são cidades que a grande maioria das construções são anteriores à criação do Estado, as pessoas vão pra escada. Não tem pra onde ir. Nosso amigo Cláudio vai pra escada. Cláudio também tava no mercado, né? Quando teve esse ataque do Irã. Ficou lá 1 hora no bunker do Shufersal, no mercado Shufersal lá em Tel Aviv. Mas normalmente ele vai pra escada. E o que acontece? Eu tenho a minha impressão séria de que, eu acho, eu tô muito convicto nisso, que esses mísseis balísticos do Irã, a gente já viu o caso de foguetes do Hamas colidindo contra edifícios de maneira direta. E a estrutura do edifício onde estão os quartos protegidos fica intacta contra os foguetes do Hamas. Obviamente que ele faz um estrondo bizarro, quebra vidros do apartamento, destrói o resto do apartamento, mas você não morre, você fica ali de pé. Até contra terremoto se serve, né? Eu duvido que essa estrutura sirva para uma colisão frontal de um míssil balístico do Irã. Duvido. Eu acho que todo mundo morre com uma colisão frontal dessa. Então, não serve para aquilo. Mas, enfim, serve contra os destroços, né? Então, e aí a gente tem que confiar na defesa, que ela não colapsa. Dessa vez ela não colapsou. Ela funcionou bem. A imensa maioria foi interceptado e o que não foi, ao que tudo indica, caiu em território aberto. Tanto que não tem um ferido no país. Tem ferido leve, né? Que a gente que se arranhou com estilhaço de vidro, né? Com esse tipo de coisa. Não tem nenhum ferido. Então, é uma defesa que outra vez saiu bem sucedida. Agora, o Irã mostrou que tem capacidade de fazer danos mais do que eles tinham mostrado em abril. Então, não dá para pensar que o Irã não vai conseguir fazer nada contra Israel. Se calcula que o Irã tem um arsenal de 3.000 mísseis balísticos desses hoje. Obviamente que eles podem adquirir mais em caso de uma guerra com Israel. E, além disso, eles têm mísseis de cruzeiro, além disso, eles têm marinha, eles têm ataque cibernético, eles têm outras formas de atacar Israel. Drones, o Irã é um dos maiores fabricantes de drones suicidas do mundo. E se eles disparam muitos drones, é muito mais difícil interceptar. Então, tudo isso é relevante. E dessa vez, eles podiam ter causado um estrago, causaram um estrago não tão grande. A efeito de comparação, horas antes do ataque do Irã, houve um atentado em Yafo, né, que é a antiga cidade árabe que existia antes, Tel Aviv Jaffa, em português, que hoje em dia é parte do município de Tel Aviv, inclusive o nome é município Tel Aviv Jaffa, e 2 cidadãos palestinos de Hebron entraram em Israel ilegalmente, falha do exército, né, e dispararam contra as pessoas que estavam no ponto do VLT, ali de Tel Aviv, recém-inaugurado, né, e mataram 7 pessoas. Enfim, nem todos israelenses, inclusive, dispararam contra árabes. Uma mãe com um bebê na mochilinha, ela foi morta, o bebê não foi. 2 terroristas palestinos conseguiram fazer muito mais vítimas do que o Irã, com 181 mísseis balísticos. Então, enfim, se o objetivo é causar mortes, esse continua sendo o método mais eficaz, pelo jeito, que os inimigos de Israel têm. Agora vamos para a análise rápida, política desse caso, né, porque eu já falei muito sobre isso. Israel fez um ataque pesado contra os Houthis essa semana antes do ataque do Irã. Os Houthis dispararam alguns drones e mísseis contra Israel. Israel foi lá e perdeu a linha enfim, subiu 10 vezes a temperatura, destruiu um porto, 2 refinarias de petróleo e redes de comunicação deles. Vocês fazem um ataque aqui, sem nenhum sucesso, a gente vai aí e destrói com vocês. Então Israel está mostrando que está subindo o nível. E o Irã, como eu comentei na notícia anterior, eles estão vendo Israel subir muito o nível do ataque contra os seus aliados, em especial o Hezbollah, e eles ficam numa sinuca de bico. Porque agora o que a gente faz? Eles tinham basicamente nessa situação 3 opções. Uma é se render, e, enfim, que é desmoralizante e não é uma opção efetivamente pro Irã, né? Para quem tá tentando, exercer um lugar de força no Oriente Médio. A segunda opção é usar os seus proxies para atacar Israel. Um ataque coordenado podia ser feito, mas com o enfraquecimento do Hezbollah, ficou muito mais complicado isso, né? E a terceira opção era fazer um ataque com Israel e dizer o seguinte: olha só, vocês não vão fazer isso que vocês estão fazendo com o Hezbollah impunemente. A gente vai dar um recado aqui para vocês. Agora, eu não sei, para mim, o Irã mordeu a isca que o Netanyahu queria. O Netanyahu tava louco para tirar as atenções de Gaza pro resto. Netanyahu precisa resolver o problema com o Líbano, e ele sabe que isso não vai ser possível com o Irã inteiro do jeito que eles estão. E ele pode mudar as regras do jogo, dependendo das consequências dessa escalada de agora. Então, Marquinhos perguntou: a gente vai entrar numa guerra regional? Eu acho que a gente está muito perto de uma guerra regional. Eu acho que a gente está muito perto de uma guerra declarada entre Israel e o Irã. E os Estados Unidos, ao contrário de começar a pedir cessar-fogo, que eles estavam fazendo até terça-feira, de tarde, já começaram a respaldar o direito de Israel de retaliar o Irã. Não tem como os Estados Unidos não respaldarem Israel agora. Provavelmente eles vão dar guarita para os ataques israelenses ao Irã, e isso vai mudar a situação aqui. Os Estados Unidos não têm interesse nisso agora, mas o Netanyahu colocou os Estados Unidos numa situação que é impossível agora o governo Biden fraquejar, porque o Trump vai comer o Biden vivo se ele agora não ataca o Irã, se ele não dá um suporte para Israel para atacar o Irã. Então essa situação é muito favorável para o Netanyahu. Ele soube jogar com as cartas que ele tinha, obviamente levando a situação ao ponto de um confronto que pode gerar milhares, dezenas de milhares, talvez centenas de milhares de mortos a mais
do que a gente já viu até agora. Coitados das famílias dos reféns, que ninguém mais fala neles. A guerra em Gaza, a presença do exército israelense em Gaza é cada vez mais diminuta, né? É um cessar-fogo praticamente já posto em prática, mas sem ser declarado, e os reféns pagam um preço por isso, a população palestina também, porque a ajuda humanitária, a reconstrução vai sempre ser atrasada, mas o número de ações israelenses cada vez é menor lá, cada vez mais tropas são deslocadas para outras áreas, mais reservistas são convocados, e o Irã mordeu a isca nesse caso, porque eles colocam o seu território em situação de vulnerabilidade, eles proporcionam a Israel a possibilidade de atacar o reator nuclear iraniano, que é o sonho de consumo do Netanyahu. Netanyahu queria que os Estados Unidos fizessem isso. Com anos querendo que os Estados Unidos fizessem isso. Para que Israel não pagasse o preço, que seria a guerra com o Irã. Quando o Irã e o Hezbollah já colocam Israel na situação de guerra, o que o Netanyahu tem a perder exatamente estabelecendo esse confronto com o Irã? O Netanyahu, durante 15 anos, ele fez de tudo para manter a situação em banho-maria, administrar o conflito. No momento que o conflito já não é mais administrável, né, que você já está sendo atacado por todos esses lados, agora você pode partir pro pau. Né? Com Gaza foi assim, e com o Hezbollah também, no Líbano, e está sendo, e com o Irã está prestes a ser assim também. Então eles morderam a isca que o Netanyahu queria. Né? Óbvio, o Netanyahu queria isso desde o início, então o 7 de outubro serviu para que o Netanyahu no fim atacasse o Irã. Não estou falando isso, pelo amor de Deus, né? Isso é absurdo demais. Mas eu acho que desde que o Netanyahu matou o Haniyeh, lá em agosto, ou julho, né? Acho que foi em agosto, julho, né? No fim de julho, 31 de julho. Desde que o Netanyahu matou o Haniyeh, o líder do Hamas, no Irã, líder do braço político do Hamas no Irã, lá no dia 31 de julho, o Netanyahu tá jogando essa isca pro Irã e pro Hezbollah morderem. O Hezbollah não mordeu. Israel foi lá e continuou dando na cabeça do Hezbollah. E o Irã mordeu. E agora eles vão se ver numa situação na qual é muito difícil que Israel não faça um ataque poderoso contra o Irã. E eu falo isso feliz? Claro que não. Claro que não. Eu não quero guerra. Eu não quero de jeito nenhum guerra. São as vidas de pessoas que eu conheço, da minha família, na família do Marquinhos, tudo em risco. A minha vida, tipo, tudo isso em risco num confronto como esse. Acabei de falar que com a queda direta de um míssil desse contra um lugar protegido é morte. Né? Não tem como ser evitável. Eu não queria isso. Eu também não quero que o Irã continue financiando grupos como o Hamas e o Hezbollah. Eu também não quero que o Netanyahu continue promovendo ocupação e guerra. Eu não quero nada disso. Mas é isso, para isso que a gente está indo. Né? E, invariavelmente, eu acho que a gente está quase lá. Isso pode ser evitado? Eu acho que, no momento, só o Irã pode contemporizar isso. Caso a resposta de Israel seja no nível que o Irã possa dizer, a gente pode fingir que não aconteceu nada, fazer uma retaliação de pequenininha, ou não fazer nada e deixar isso passar. No momento, eu acho impossível outra situação como é. Depois de novembro, quando houver eleições dos Estados Unidos, aí o jogo muda. Aí as coisas podem mudar. Mas até novembro, essa é a situação. E por fim, só para terminar aqui, passou despercebido, mas no dia seguinte do ataque do Irã, houve um atentado contra a embaixada israelense na Dinamarca. Nenhum ferido, nenhum morto. Mas enfim, como o Mossad está alertando há um tempo, instituições judaicas /israelenses no exterior podem ser alvos de retaliações tanto do Irã como do Hezbollah, ou deles dois em conjunto. Passa a palavra para você, Marquinhos. Só também uma informação aí sobre já esse atentado. Foram 2 cidadãos suecos que cometeram um atentado na Dinamarca. Mostra aí também que a galera tá correndo de um canto pro outro para atacar esses alvos, né? Eles não têm nenhuma informação ainda, estão abrindo investigação, mas não há ainda informações se esse ataque foi ligado diretamente a grupos no Irã, no Hezbollah, no Irã ou do Hezbollah, enfim, não há informação. Cara, realmente, né? Eu acho que mostra aí tudo que a gente vem falando sobre essa mudança aí no tabuleiro de xadrez da região. Mudou muito nessas últimas. Desde o dia 30 de julho lá, o 30 de julho foi o ataque do Fuad Shukr, se eu não me engano. Dia 31 foi o Haniyeh. Então isso tudo muda, né? Nesse período, final de julho. A gente está em início de outubro, ou seja, em agosto e setembro. Foram 2 meses, menos de cerca de 64, 65 dias. Mudou absolutamente tudo. Eu acho que o que a gente pode esperar agora, né? Já vi agora, estava vendo hoje de manhã, o governo americano falou que não quer que Israel atinja as instalações nucleares do Irã, ou seja, está tentando fazer com que Israel ainda segure um pouco o tom, o governo israelense segure um pouco o tom nesse sentido, ou seja, se Israel segurar o tom, possivelmente serão refinarias de petróleo, que essa foi, na verdade, a ameaça israelense, né? Caso o Irã lançasse algum míssil contra Israel, independente se atingisse ou não pessoas, bases, em qualquer lugar, se houvesse um ataque de mísseis, Israel atacaria ou postos de refinarias de petróleo ou instalações nucleares do Irã. Então, se o governo Biden está pedindo que instalações nucleares sejam poupadas, fica aí a instalação de refinaria de petróleo. Vamos ver. Então, a gente tem essas aí 2 opções, né? Ou o governo israelense vai fazer um ataque como fez lá em abril, né? Que foi um ataque meio, vamos dizer assim, foi um ataque que mostrou para o Irã que eles podem chegar onde eles querem chegar dentro do o território iraniano não tem
o governo iraniano não tem total soberania sobre o seu território. Eu acho que foi isso que um pouco o ataque do israelense em abril disse naquele momento. E depois o ataque do Hania diz isso claramente, né? Que Israel está ali presente e, afinal de contas, matou o líder do Hamas em Teherã, depois de ele ter participado, inclusive, da posse do atual presidente iraniano, onde estava presente o Ayatollah Khamenei, né? Que, inclusive, depois do ataque aí que matou o Nasrallah e durante também o período agora dos ataques do Irã, foi colocado num bunker também, protegido, para evitar alguma surpresa também do lado de lá iraniano. Então a gente tem ou essa opção que Israel vai fazer um ataque meio que pontual ali para tirar mais uma vez a pressão do barril, ou a gente tem a possibilidade de um ataque total, total não, um ataque mais forte que possa realmente levar a gente a uma outra escalada, que pode levar a uma outra retaliação americana ou a iraniana, e assim vai até que a coisa saia de controle totalmente, né? Então, assim, eu tendo a imaginar que o governo de Israel hoje está meio bonecão no posto, tá achando que tá achando não, né? Tá realmente mostrando que tá com uma força maior nesse momento do que estava em Gaza, né? O ataque ao Líbano, né? Ao Hezbollah no Líbano, né? E levando aí a total destruição, pelo menos a parcial destruição do grupo nesse momento, pelo menos do seu braço armado, e os ataques recentes ao Irã mostram que Israel realmente está, o governo israelense está, o exército, o governo israelense estão ali tipo bonecão no posto mesmo, meio inchado, achando que está podendo fazer avançar e demonstrando força, né? Então, essa pode ser uma outra possibilidade. Não sei realmente, não vou falar aqui o que eu acho que pode acontecer, porque eu realmente não consigo imaginar, porque imaginar que vai ser um ataque meia bomba seria muito positivo. Agora, e imaginar que vai ser um ataque forte, né, como o governo prometeu, realmente achar que o passo para a gente elevar ainda mais o tom e chegar a uma possível guerra regional dói muito de pensar que é essa o futuro. Então eu não quero realmente eu não quero pensar em nada, eu não quero ter uma ideia do que o governo de Israel vai fazer nesse momento. Enfim, a gente vai ver possivelmente nos próximos dias. Eles falaram que também vai ser um ataque imediato, eles não vão esperar muito tempo para fazer alguma coisa, como foi também o ataque em abril, né? Não houve muita espera, ficou ali 2 ou 3 dias de tensão e aí a gente teve informação disso. Então a gente, enfim, tá meio mais uma vez naquele momento de espera para saber como é que vai ser a reação israelense e ver como isso tudo vai avançar. Dias tensos, né, cara? Isso é sem sombra de dúvida. A gente não consegue ver a luz no fim do túnel. A gente está aí dia 3 de outubro, daqui a 4 dias a gente completa um ano de guerra. Não se fala nos 101 reféns, muito pouco se fala nos 101 reféns. Não se fala de Gaza, tá todo mundo falando do Líbano e assim o Netanyahu consegue. E além disso, né, é importante dizer também que os partidos da oposição estão apoiando a operação no Líbano, o Gantz, o Lapid, o Lieberman, o Guidon Saar, que entrou para o governo, ou seja, a sociedade israelense está apoiando a operação no Líbano, né? E possivelmente vai apoiar também uma operação no Irã, depois do que aconteceu 2 dias atrás, ou seja, o governo ganhou uma legitimidade que ele não teve nesses últimos 11 meses, né, desde que a guerra começou. O governo hoje ele tem mais legitimidade para fazer essa guerra, apesar de a gente ver sempre críticas, né, quando as pessoas morrem, quando os ataques acontecem, as pessoas falam, o Irã tá atacando a gente, é culpa do Netanyahu. Nem todo mundo vê isso, essa narrativa, né? Eu entendo dessa forma. Hoje a gente está nessa situação que a gente está toda é por conta da política do Netanyahu nos últimos 15 anos que ele teve no governo. Mas nem todo mundo vê isso dessa forma, né? As pessoas não conseguem, nem sempre fazem essa conexão, né? Muitas vezes desconectam, falam, tudo começou porque eles apoiaram o Hamas, né? O Hamas foi quem começou a guerra no dia 7 de outubro, o Hezbollah entrou depois e o Irã entra junto com o Hezbollah quando ele apoia o Hezbollah, ou depois em abril quando fez o ataque direto aqui a gente, ou quando apoia também os Houthis, ou seja, nem sempre as pessoas fazem uma conexão sobre uma política fracassada do governo ao longo de 15 anos com o que está acontecendo hoje, né? E principalmente no que diz respeito à guerra de Gaza. A mídia israelense, principalmente, ela faz essa diferenciação de uma forma muito grande, né? Tipo, uma coisa é a guerra de Gaza, uma coisa é a guerra do Líbano. É exatamente esse objetivo que o governo de Israel tem hoje, né? De separar o Líbano de Gaza, de separar o cessar-fogo no Líbano do cessar-fogo de Gaza. Essa é uma narrativa que ela é muito forte aqui dentro, né? Então, assim, nem sempre, por conta dessa narrativa ser forte, nem sempre as pessoas veem a realidade que a gente vê hoje como uma política fracassada do governo. E por isso dão apoio ao governo. Então é uma situação completamente diferente da que a gente vivia no início da guerra em Gaza. Apesar da gente também ter tido um apoio muito grande da população, né, depois do ataque terrorista do Hamas,
mas ela tem essa guerra tanto contra o Hezbollah quanto o Irã, contra o Irã, ela tem elementos diferentes nesse sentido e botam hoje o governo com uma legitimidade muito grande, com uma força muito grande, estável, né? Um governo estável hoje, principalmente com a entrada do Sara, a gente vai falar disso no próximo bloco, e o que mostra aí, o que nos deixa, né, um tanto quanto preocupados, porque, enfim, um governo forte, achando que só a força, um governo forte com apoio da oposição, em que ambos, todo esse grupo, o governo mais oposição, tem o discurso de que só a força resolve, de que os árabes, de que o Oriente Médio só entendem a questão na força. Então, assim, um governo forte com essa ideia é meio assustador imaginar o que a gente pode vir pela frente, porque, como a gente sempre fala aqui, guerra a gente sabe como começa, mas nunca sabe como termina. É isso, João. Vamos então para o nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política esta semana. Bom, na verdade, vai ser um bloco que vai tratar de questões da política externa, política interna, tudo de uma vez só. João, vamos então começar, já que falamos da guerra, tratar disso, né? Também mais um pouco nesse bloco, que foi o Netanyahu, foi na ONU. Isso aí, teve a Assembleia Geral da ONU, foi aberta, né? Como tradicionalmente pelo discurso do presidente brasileiro. O Netanyahu também foi à ONU. Comentamos disso na semana passada, no último episódio, que ele estava em Nova York. A esposa dele ficou um tanto quanto triste, que ele teve que voltar rápido de Nova York para cá, por conta do ataque lá no Líbano. Ele, inclusive, falou isso. A Sara Coesse, Sara está nervosa, né? Está revoltada porque eles não poderiam ficar mais tempo em Nova York. Isso não permitiu com que ele fizesse, não impediu com que ele fizesse aí um jantar pomposo, né? Num dos restaurantes lá em Nova York. Mas enfim, no seu discurso lá nas Nações Unidas, o Netanyahu, obviamente, defendeu o país, defendeu tudo, não só o país, né? Mas a sua política, tudo que ele vem fazendo aí ao longo do último ano, além de enfatizar vamos dizer assim, o crescimento, né, da ameaça iraniana do Hezbollah. Disse que Israel não vai tolerar nenhuma violência, nenhuma agressão desses grupos e disse que tanto o Irã quanto o Hezbollah eles têm capacidades militares muito grandes, principalmente o Irã, na medida em que busca aí seu armamento nuclear, né, seu projeto nuclear, que muitas vezes, né, líderes iranianos já disseram também que tem como objetivo varrer Israel do mapa. Enfim, João, é isso. Mais um show do Netanyahu na ONU, foi lá, fala do Irã, fala do Hezbollah, fala dos ataques, mas não fala de si mesmo e de sua política fracassada. Pois é, Marquinhos, eu nem vou gastar muita saliva com o Netanyahu na ONU, não. Então, enfim, é uma coisa que a gente já cansou de falar 1000 vezes e que já tá. O que eu só quero comentar uma coisa, tá? O discurso do Netanyahu na ONU, ele foi boicotado por 24 delegações. Eu tenho a impressão, me corrijam se eu estiver errado, que isso é inédito na história das Nações Unidas. É antissemitismo, não é? Enfim, obviamente que tem algum componente de antissemitismo por parte de alguns países especificamente, mas isso também significa uma reprovação a Israel, as ações de Israel em Gaza e agora no Líbano. Tudo isso é relevante, né? E isso fala muito sobre a maneira como Israel está sendo visto na comunidade internacional. Esse é um ponto que eu acho que tem que chamar a atenção. O outro ponto que eu acho que tem que chamar a atenção é que o Netanyahu fez um aceno à Arábia Saudita no discurso dele. Ele voltou a conclamar a Arábia Saudita por um acordo com Israel, independente da situação com os palestinos, contra o Irã. E isso mostra um pouco o desespero de Israel na escala internacional. E eu acho, por exemplo, no caso da guerra em Gaza, no caso, enfim, quando 41 mil palestinos mortos e tudo isso, é muito complicado para Israel a relação com o mundo árabe. No caso de um confronto com o Irã, talvez até mesmo com o Hezbollah, a antipatia a esse confronto não é tão grande no mundo árabe, pelo menos no mundo árabe sunita. E isso mostra só como Israel, do ponto de vista das suas relações internacionais, fracassa sob esse governo. Israel Katz é uma piada mundo afora, tem vários representantes de outros países que não se reúnem com ele, eles só vão até o Netanyahu. O Netanyahu ele fica até desgastado demais, sobrecarregado por ter que fazer o trabalho do ministro do exterior, porque ele coloca como ministro do exterior um sujeito que não tem condição nenhuma. E quando o Netanyahu cogitou não ir discursar na ONU, quem o substituiria não seria o Israel Katz, seria o Ron Dermer, ministro de Assuntos Estratégicos, ex-embaixador de Israel nos Estados Unidos, em quem o Netanyahu confia muito mais para representar Israel em questões internacionais, até porque ele tem algumas credenciais, você tinha que dizer, eu acho que o Ron Dermer foi um embaixador terrível, porque ele criou muito problema com os democratas nos Estados Unidos e se aproximou dos republicanos, e do ponto de vista republicano de Israel, né,
Ele foi um embaixador ruim. Mas ele é um cara que entende o que está acontecendo na escala internacional. Ele não é burro, ele não é um estúpido. Ao contrário do ministro. O ministro é um estúpido. Então, de fato, o Netanyahu, ele faz 70% do trabalho de ministro exterior, o Ron Dermer faz os outros 30% e o Israel Katz destrói as poucas coisas positivas para Israel, não para o mundo, para Israel, que esses dois fazem. Né? É isso, basicamente isso que acontece. Não vou me alongar mais nessa discussão de Netanyahu. Quem quiser ver, tá em inglês, é fácil de entender, ele fala bem inglês, é um bom orador e, enfim, vocês podem sacar suas próprias conclusões, tirar suas próprias conclusões, perdão pelo espanhol. Ô, João, já que a gente tá falando aí do Israel Katz, cara, vamos continuar falando dele. O ministro TikTok, que nem o Netanyahu confia, essa semana declarou que Antônio Guterres, que é o português, que é presidente, secretário-geral da ONU, é persona não grata no país. Isso depois dele fazer, mais uma vez, críticas à política israelense, sem no mínimo citar outros atores envolvidos, como se Israel estivesse guerreando sozinho nisso tudo. Mas isso aí, João, mais uma vez mostra o isolamento da política externa israelense, né, cara? Israel Katz, a gente já cansou de falar sobre ele aqui, eu também não quero gastar saliva com ele, não. Mas ele considerou o Antônio Guterres, né, o secretário-geral da ONU, persona não grata em Israel. E disse que ele não é bem-vindo ao país. Ele fez isso com o Lula, como vocês sabem bem. Segundo. Agora, aqui a gente tem algumas questões. Primeira, ele demorou muito mais para fazer isso com o Guterres que ele fez com o Lula, né? Bastou uma declaração do Lula, obviamente que ele queria interferir na questão interna do Brasil enfim, direto ele já foi atacando o Lula e tentando dividir a opinião pública no Brasil, né? A gente comentou isso naquele momento. Não que o Lula não tenha feito um comentário desprezível naquele momento, mas a gente comentou também sobre isso, mas ainda assim é uma reação que ela não busca construir nada, né? Ela busca criar problemas e agora, enfim, a relação do Brasil com Israel é terrível. Né? O Brasil não rompeu relações com o Brasil, o governo Lula não rompe relações com ninguém. Se orgulha de ampliar relações com o mundo inteiro, mas, enfim, tá mais distante do que nunca. Com a ONU, o negócio é um pouco diferente, porque o Antônio Guterres, ele desagrada muito o governo israelense, e ele desagrada a população israelense também de maneira geral. E eu falo isso agora com convicção, talvez alguns não concordem comigo, mas não tem problema. O Antônio Guterres fez 4 comentários nos últimos dias na sua página no Instagram, se não me engano. 4 comentários condenando ações de países no Oriente Médio. 3 deles foi condenando ações israelenses no Líbano, e ele foi muito explícito. A agressão contra o Líbano desrespeita tal e tal coisa. Ele foi lá e nomeou a ação israelense no Líbano, blá, blá. No dia que o Irã lançou 180 mísseis contra Israel, ele escreveu uma nota dizendo que está preocupado com a escalada no Oriente Médio. Ele não diz que é contra Israel, ele não diz que foi feita pelo Irã, e isso não é a primeira vez. Então, o Antônio Guterres, ele na verdade demorou muito para receber as delegações das famílias dos reféns, ele demorou muito para fazer a ONU investigar os casos, as denúncias de estupro, ele raramente se refere a isso, ele se apressa, muitas vezes, a condenar Israel e isenta, muitas vezes, o outro lado. Enfim, é óbvio que a proporção de ações de Israel é muito maior que a do outro lado, só que, enfim, você precisa entender também, você precisa ser o secretário-geral da ONU, né? Você não é o presidente de um país que tem que assumir um lado num confronto. Né? E se tem um lado que comete crimes contra a humanidade, você não pode silenciar sobre isso, a menos que você silencie de maneira geral, que também é uma vergonha. Isso mostra um pouco a falência da ONU como instituição, o Conselho de Segurança não consegue tomar decisão nenhuma, e o secretário-geral da ONU, ele, enfim, faz esse tipo de comentário. Agora, o Israel Katz, obviamente, que ele busca, em vez de um acordo, um protesto legítimo, ele rompe. Ele vai lá e rompe com o secretário-geral da ONU. A pergunta é, para onde isso leva Israel? Um lugar de para internacional que briga até com o secretário-geral da organização que deu a legitimidade internacional para o Estado ser criado. A ONU não criou Israel. A ONU votou a favor do plano de partilha da Palestina, no caso, a Assembleia Geral da ONU. Quem criou Israel foi o Ben-Gurion, que declarou a independência e depois a comunidade internacional reconheceu. A ONU não criou Israel, então vamos começar por aí. Só que a ONU deu essa legitimidade. E quando você vai lá e trata a ONU como se ela não fosse nada, e é importante dizer, o Israel Katz não é o primeiro que faz isso. O Ben-Gurion também cagava baldes pra ONU. Tem uma frase famosa dele que ele falava shmum, pra ONU se dane, tipo, não tem tradução pra shmum, mas tipo, que é se dane. E ele, enfim, então o Ben-Gurion também dizia a frase, eu não me importo com o que os não-judeus vão falar sobre os judeus, eu me importo com o que os judeus fazem pelos judeus. Né? Se não me engano, essa era a frase do Ben-Gurion. Então, cagando também para a opinião da comunidade internacional sobre Israel, se ele tá convicto do que ele tá fazendo. Foi uma tradição iniciada pelo Ben-Gurion, felizmente abandonada por muitos governos posteriormente, né, que tentaram se aproximar da comunidade internacional, nem sempre com sucesso, muitas vezes não, mas o governo atual, enfim, ele não dá razão nenhuma para ninguém ser simpático a Israel. E o Israel Katz, ele consegue ser o rei Midas ao contrário, que ele toca vira merda, basicamente. Menos o TikTok dele, né? O TikTok dele tá lá. Ministro TikTok. Diplomacia TikTok. Cara, eu me sinto, vou te falar
falar que, assim, que a diplomacia israelense, né, cara, os caras estão completamente, ligaram o bonecão do posto total mesmo, né? A gente viu essa semana também foto da Miri Regev fechando o acordo com o ministro Orbán da Hungria, né? Que a gente precisa nem falar, é mais um membro da alt-right, né, cara? Mais um membro dessa extrema-direita fascista louca que cresce pelo mundo. A Miri Regev lá, enquanto isso o país sendo atacado, e eles falando, né? E as pessoas comentando, tipo, milhares de israelenses que não conseguem voltar para cá, porque, enfim, viajaram durante as férias agora, e agora as empresas cancelaram os voos, então não conseguem voltar, e todo o caos aqui no transporte e tudo mais, e ela viajando. Teve, inclusive, um cara que tirou uma foto dela no aeroporto, olhando joias, né? Enfim, nessas lojas de joias do aeroporto, e aí o cara publicou a foto e colocou assim, Miri Regev e os diamantes. Lembra o caso lá da corrupção, né? Que ela fazia uma graduação dos prefeitos, né? Para que ela iria trabalhar com eles, e os prefeitos que eram que eram do Likud, né? Que eram próximos do Likud, eram classificados como prefeitos do grupo Yalom, né? Que é o diamante, ou seja, pessoas que ela deve tratar com melhores, ter uma relação melhor, né? Então o cara botou essa foto aí da Miri Regev e os diamantes. Enfim, cara, é o caos total. E a diplomacia israelense, o país isolado, o país, muitos países chamando Israel de um pária, né? O novo pária do mundial, e a diplomacia, o país em guerra, cara, o país em guerra, e a diplomacia fazendo isso. Por mais que o Antônio Guterres não esteja tendo uma boa atuação enquanto ministro, enquanto secretário-geral da ONU no que diz respeito à guerra, e realmente é deplorável essa forma como ele trata o conflito, sendo, né, o secretário-geral da ONU, o cara não pode fazer isso. Mesmo, né, ele tendo essa atitude aí muito complicada, você não pode se isolar da ONU. Eu acho que é muito interessante essa relação que o israelense tem com a ONU, é uma relação muito interessante, né? Porque é justamente isso, a ONU deu legitimidade para que o Estado de Israel fosse criado, mas muitas vezes o israelense, a ONU não faz nada, a ONU isso, a ONU aquilo, mas se a ONU não tivesse aprovado a partilha da Palestina, a gente já está numa situação completamente diferente da que a gente está hoje. Enfim, João, vamos para a próxima, porque a coisa aqui não anda muito bem também na questão econômica. Comentamos várias vezes aí do ministro das Finanças, também é o ministro da Ocupação, né, o Smotrich, sua recusa de refazer o orçamento, que tem que ser aprovado, né, o orçamento para o próximo ano, ele tem que ser aprovado, a sua recusa quer dizer, inicialmente a sua recusa em refazer o orçamento, mantendo aí o dinheiro da coalizão, né, que é como é que a gente chama isso? A emenda do relator, né, que é aquele dinheiro que na hora que o governo é formado, os partidos recebem para poder distribuir, enfim, para projetos em que eles defendem, e essa semana, quer dizer, na semana passada, na semana retrasada, ele já tinha, na verdade, cedido, né, e refeito aí parte do orçamento, aceitado cortar parte, ele aceitou cortar parte desse dinheiro aí da coalizão, fechar ministérios que não tem nenhuma atuação, absolutamente ministérios inúteis, só que isso não foi suficiente, e na semana passada e também nessa semana, a gente teve o anúncio de que as agências, né, de crédito, a S&P e a Moody's, rebaixaram mais uma vez a nota de Israel e deixam aí, João, uma preocupação muito grande, porque a gente não vê uma saída para essa guerra, a gente não vê um fim próximo, o país com a economia meio dando uma capengada e sem saber, deixando aí, né, levando aí com certeza mais instabilidade para o nosso futuro. Pois é, a primeira notícia veio da Moody's essa semana. A Moody's, ela rebaixou Israel 2 degraus seguidos. Já tinha rebaixado um, e agora rebaixou 2 degraus seguidos. Israel desceu da nota A. Israel tinha nota máxima, era AAA+. Agências de crédito, tá? Como funciona, rapidinho, para leigos, como eu. Como funcionam as agências de crédito? É o seguinte, se um país, ele é confiável, ou seja, quem dá crédito para esse país acredita que esse país vai pagar a dívida, ele dá nota alta. E os juros são baixos, são oferecidos para esse país, para ele pegar crédito e poder fazer investimentos. Se ele não fecha o orçamento, se o orçamento termina em déficit, ele vai pagar. Se um país ele não apresenta uma boa imagem de bom pagador, eles sobem os juros, porque é um risco dar crédito para esse país. Basicamente assim que funciona. E as agências de crédito, elas são agências que analisam a situação do país, econômica, política, em diversos aspectos, e observam se o país é confiável ou não. A Moody's já tinha descido a nota de Israel e eles se referiam basicamente não à guerra, mas à reforma judicial, à crise entre os poderes e os pesos do governo atual, e eles tinham feito um relatório mostrando que essa queda era por aquilo, e deu uma previsão negativa. E agora o relatório da Moody's sobre Israel desceu em 2 pontos. Israel já não é mais A, nem AAA, nem AA, nem A. Agora Israel é BAA, né, que é o nível mais alto do B. Mas isso mostra uma queda grande. Eu não sei qual é a nota do Brasil, antes que me perguntem,
ontem, eu acho que tá por aí também, na Moody's, mas é uma queda vertiginosa, porque em muito pouco tempo Israel tá caindo tanto assim. E a previsão da Moody's é negativa, ou seja, a situação, ela é ruim. E aí o Smotrich, ministro das Finanças, já falou, não, mas isso é guerra, quando acabar a guerra isso vai melhorar. Só que isso não é o que tá escrito no relatório da Moody's. E também, ele não dá nenhuma previsão de quando vai terminar a guerra. Ao contrário, a gente só tá piorando as coisas. Mas também não é o que tá escrito no relatório da Moody's. O relatório da Moody's, a gente sabe que tem uma guerra, e é óbvio que a guerra impacta a economia. Mas nós não estamos vendo no governo israelense as ações necessárias para você cuidar da economia durante um período de guerra. O que a Moody's, como qualquer instituição que preza por uma economia liberal, austera nesse momento de crise, recomenda? Que você corte gastos. E eles dizem, o governo israelense não corta gastos que são absolutamente desnecessários, nem do ponto de vista numérico, né? E nem aumenta a arrecadação, obviamente, porque o déficit de Israel hoje em dia, o orçamento ele tem 8% de déficit, ou seja, você tem 8% do orçamento é dinheiro que você não tem, que você não arrecada. Você tem que pegar empréstimo. Então, o governo ele tem que estabelecer um orçamento que você diminui o déficit, que você aumenta a arrecadação ou que você corta gastos. Agora, você não pode cortar gastos de saúde, já não pode normalmente, né? Muito menos no meio de uma guerra. Você não pode cortar gastos de educação, hein? Vão acabar cortando. Mas você pode cortar o ministério do assentamento lá, da Orit Struk, que está interessado em construir assentamentos nos territórios. Mas o governo não faz isso. Ah, mas isso aí não dá bilhão, né? Como diz lá o Ciro Gomes. Não, mas isso aí dá um recado. Dá um recado para a população que é o seguinte: em tempos de austeridade, que nós teremos que aumentar os impostos, a gente também está cortando ministérios que não são fundamentais para o avanço do país num momento como esse, para o desenvolvimento econômico, né? Mas o governo não dá essas mensagens, ele também não diz de onde vai cortar os gastos, nem que imposto exatamente vai aumentar, e isso é muito problemático. E aí, como se não bastasse, a S&P, outra agência de crédito, na noite do ataque do Irã, anuncia que rebaixou a nota de Israel também um pouco. Então, essa é a situação da macroeconomia israelense, né, em relação às agências de crédito, e a previsão da S&P também é negativa. Ou seja, tá ruim, piorou e vai piorar. Como diz aquela vírgula lá que o Medo Delírio Brasília usa, já tava ruim, parece que ficou pior, agora parece que vai piorar. Enfim, mais ou menos isso, vai piorar. É isso, vai piorar, vai piorar. Vamos então, João, para a próxima. Guidon Sar, enfim, entrou para o governo. Era para ser ministro da Defesa, tomou na cabeça, teve o ataque lá no Líbano, começou a confusão, morte do Nasrallah. Ele falou antes, inclusive, da morte do Nasrallah, ele já tinha falado que ele abria mão de ser o ministro da Defesa, mas ele, enfim, entraria para o governo e essa semana foi aí confirmada a entrada do Guidon Sar e seu partido, a direita republicana, para o governo Netanyahu. O Guidon Sar é um ministro sem pasta, mas com influência e com mais 3 deputados, deixando aí o governo com 68 cadeiras e mais estável do que estava antes. É isso aí, João. Caminhando pro caos, mas caminha todo mundo abraçado, né? Eu não sou daqueles que crava que o Guidon Sar deu pro Netanyahu a situação de que o governo vai se manter até o fim do mandato. Eu não sou desses. Eu acho que não necessariamente. Pode ser que não, se o governo não dure. A gente tem um orçamento para ser votado daqui a pouco, um orçamento que vai ser muito impopular. Os ultra-ortodoxos ainda não receberam nem perto do que eles estão exigindo. Então eu não sou dessa turma que crava, mas obviamente as chances aumentaram muito. O Guidon Sar aceitou entrar no governo sem nenhuma condição prévia. O que isso quer dizer? Que ele não tem ministério, os membros de seu partido não têm ministérios, quer dizer, ele é ministro sem pasta, né? Ele tem um ministério, ele tem só um cargo de ministro e os benefícios de ser ministro, por exemplo, um carro com motorista e essas coisas, mas ele não tem exatamente um orçamento ministerial de alguma pasta específica, e não só isso, ele não tem acordo de coalizão, ele não assinou com o Netanyahu nenhum acordo de coalizão, ou seja, ele não está obrigado a votar junto da coalizão. Por que ele está fazendo isso? Porque ele não ganhou nada. Ele só vai assinar um acordo de coalizão quando ele ganhar o ministério. E o ministério que ele está de olho é o ministério do Gallant. Só que ele sabe que nesse momento ele não pode receber o ministério da Defesa. E o Gallant tá vendo aí o emprego dele em xeque, então ele também não vai aliviar pro Guidon Sar, não, né? Ele vai pro Gallant agora tem um interesse, inclusive, pessoal de estender a guerra o máximo possível para não ser trocado no meio da guerra. Isso não vai acontecer, né? Então ou pelo menos no meio de uma guerra com o Irã, né? Ou um confronto em grande escala com o Hezbollah. Em Gaza, o Guidon Sar pode administrar a situação como tá, porque guerra mesmo não tem mais quase nada. Mas enfim, ele deu isso, ele foi muito criticado, ele consegue ser odiado por todo mundo agora, pela oposição e pelo governo. Ele acha que vai ressuscitar politicamente essa ganância por continuar, enfim, ele não percebeu que ele é um político sem público, ele não tem direito de estar ali praticamente. Mas enfim, entrou pro governo e tá lá. Agora eu vou aproveitar essa deixa para fazer meu último comentário aqui, porque essa semana, logo depois da morte do Nasrallah, o canal 12, que é o canal mais popular de Israel, fez uma pesquisa eleitoral, né, de aprovação, para avaliar quanto a execução do Nasrallah mudou a perspectiva do Netanyahu, politicamente falando. E agora eu vou dar para vocês uns números. Sei que é difícil visualizar número por podcast, mas acho importante a gente falar. O Netanyahu, o partido do Netanyahu cresceu várias cadeiras. Eles agora
ser o maior partido, com 25 cadeiras. Só que os votos que o Netanyahu ganhou vieram todos da base de apoio do Likud, do Smotrich, que não passa a cláusula de barreira nessa pesquisa, e do Ben-Gvir, que chega ao número de 6 cadeiras. Para quem tinha 12, 11, 12 até pouco tempo, tá caindo pela metade. Ou seja, o Netanyahu tá roubando os votos do Ben-Gvir. O Ben-Gvir, que inclusive é o principal prejudicado por essa entrada do Guidon Sar no governo. Porque todas as ameaças que ele fazia, se você fizer isso eu vou deixar o governo, se fizer isso eu vou abandonar o governo, agora ele pode sair, que o Netanyahu tem 62. Então ele perdeu força dentro do governo. Quer dizer que então o Netanyahu vai demitir o Ben-Gvir? Não, claro que não. Quer 68. Ele quer estabilidade. Isso quer dizer que o Ben-Gvir perdeu força política dentro do governo. Mas ele vai continuar com o ministério dele fazendo os estragos dele. Ele só não tem mais condição de ameaçar o Netanyahu. Isso não é bom pro país. É bom pro Netanyahu, basicamente, que eu tô comentando aqui agora. Mas o Ben-Gvir perdeu voto pro Netanyahu. E agora ele vai ter que ir atrás desses votos. Como? Não sei. Ele vai pressionar o Netanyahu. O partido, os democráticos, né, que é o partido da esquerda sionista, tem quase o dobro de cadeiras que o Ben-Gvir agora. Tem 11 cadeiras. O Ben-Gvir tem 6, nessa pesquisa. Então, essa é assim, a notícia, que o Likud cresce, mas em função da própria base. E a coalizão poderia, a oposição, perdão, poderia formar um governo com 61 cadeiras sem a presença de nenhum partido árabe. Isso não quer dizer que nenhum partido árabe entraria. Quer dizer que é confortável para eles essa situação, porque eles podem ter um partido árabe, e se tiver crise, o partido árabe sai, e eles continuam tendo maioria. Esse é um cenário muito ruim para o Netanyahu. Se o Bennett cria o seu partido, ele empata com o Netanyahu em cadeiras, cada um teria acho que 21 cadeiras, mas os blocos continuam iguais. Ou seja, o Bennett não rouba votos do Likud, quase. Então, basicamente, o cenário eleitoral, ele se mantém. O que não se mantém? A popularidade do Netanyahu aumentou. O Netanyahu, segundo o Canal 12, essa mesma pesquisa, na última pesquisa, que acho que foi de julho, ele tinha 60% de reprovação, pessoas que consideravam seu governo ruim ou péssimo, e 35% de aprovação, pessoas que consideravam seu governo bom ou ótimo. Nessa pesquisa, o ruim e péssimo caiu para 53%, caiu 7 pontos, e o bom e ótimo subiu para 43%, subiu 8 pontos. Ainda tem uma diferença de 10 pontos que separam o ruim e péssimo do bom e ótimo. 53% desaprovam, 43% aprovam, mas é uma melhora muito significativa. Agora, se a gente avalia as outras personalidades avaliadas, o Netanyahu está muito abaixo dele. Por exemplo, o Yoav Gallant, ministro da Defesa, ele tinha 52% positivo e 41% negativo. Agora ele tem 58% positivo e 34% negativo. O chefe do exército, o Artzi Halevi, ele tinha 51% positivo e 41% negativo. Agora ele tem 58% positivo e 34% negativo, semelhante ao Gallant. O chefe do Mossad, o Dudi Barnea, ele tinha 26% negativo e 57% positivo. Agora ele tem 27% negativo, então 1 a mais, mas 59% positivo, 2 a mais. Ele manteve mais ou menos igual o que ele tinha antes, cresceu um pouquinho. O chefe do Shin Bet, que é um cara muito criticado pelo governo, e que o governo tenta fazer a caveira dele, o Ronen Bar, ele tinha 35% de negativo e 51% de positivo. Agora ele tem 32% negativo e 53% positivo. Ou seja, todo mundo melhorou. Só que tá todo mundo com mais de 50% positivo. Vários deles na casa dos quase 60%, menos o Netanyahu. Então, o Netanyahu, ele ainda não é visto pela população como o principal responsável pelos êxitos positivos do confronto. Agora, onde o Netanyahu se deu melhor? Na pergunta quem é o mais adequado para ser primeiro-ministro. Só tem 2 respostas, né? Ele ou outro. Por exemplo, ele ganha do Lapid de 38 a 27. Ele ganha do Gantz 38 a 29. Gantz estava na frente dele. Ele passou o Gantz tem pouco tempo e agora ele abriu 9 pontos pro Gantz. E ele ganha ele perde pro Bennett, perdão, 38 a 35. Só que o Bennett estava 7 pontos na frente, agora tá só 3. Você já tá dentro da margem de erro. Então, ele se deu bem, né? A sua imagem melhorou, né? E na questão de mais adequado para primeiro-ministro, ele volta a ser considerado mais adequado nesses confrontos 1 contra 1. Só que Israel não tem eleição presidencialista, né, pessoal? Israel é parlamentarista. E na eleição parlamentarista, o Netanyahu não ganha. E na pergunta se você prefere que seja algum desses ou o Netanyahu, que ela não é feita, a gente não tem essa resposta. Mas o que a gente vê pela pesquisa eleitoral é que a maioria tá votando em partidos que dizem não pro Netanyahu, né? O bloco do Netanyahu, ele tá nesse momento agora, ele tem exatas 49 cadeiras, que são muito distantes das 61 necessárias para formar a coalizão. Então ele melhorou, e agora não tem outro Nasrallah para ele matar. Vai matar quem? O Ayatollah Khamenei? Essa é o próximo passo dele. Eu acho difícil que o Netanyahu consiga sustentar essa melhora na sua aprovação. Eu acho que ele tá chegando perto do que ele tinha antes do 7 de outubro, e que já não dava para ele a vitória. Eu acho que ele não vai conseguir voltar ao que ele teve há 2 anos. Isso não é wishful thinking, isso é uma percepção que eu tenho baseado no que eu converso com as pessoas e no que eu tô vendo aqui. Mas ele consegue ainda ter seus 45% de população apoiando ele, o que é suficiente para fazer uma bagunça danada nesse país. É isso, é isso. João, não dá, a gente não tem boa notícia, né, cara? Como é que a gente pode desejar Shana Tová nesse momento, né, cara? Tá um tanto quanto complicado. É isso, vamos então para o nosso próximo bloco, para a dica cultural desta semana.
Bom, gente, como já é tradição, no início desse bloco, nomeamos nossas queridas e queridos ouvintes que podem e estão colaborando com o nosso projeto. Para quem pode, quer e ainda não o faz e mora no Brasil, pode contribuir pela plataforma Apoia-se e quem mora no exterior, contribui pela plataforma Patreon. Os links se encontram na descrição do episódio. Vamos então ao nome das nossas queridas e queridos ouvintes. A Rezende, Abel Souto, Alcides Manzoni, Ale Edelstein, Alex Guppermacher, Alex Zeiler, Alexandre Himmelstein, Alan Tabakov, André Mermelstein, Angela Goldstein, Arthur Benchimol, Asher Kipperstock, Bernardo Chigres, Bernardo Mascarenhas, Carlos Besso, Carlos Grum, Clarice, Cláudio Dailac, Cláudio Solono, Daniel Feldman, Daniel Schor, Daniel Spector, Daniela Rosenbaum, Daniele Salgado de Oliveira, Dani Abensur, David Koifman, Débora Blanc, Débora Rosenfeld, Débora Segal, Eduardo Feingold, Eliane Cooperman, Eliane Pschol, Eveline Alperovitch, Fabiana Vanderlan, Fábio Belegard, Fábio Gleiser, Fábio Lúcio, Felipe Yachimov, Fernanda Carme, Fernando Gainer, Flávio Rabinovich, Gabriel Heffel, Giovanni Orso, Júlia Tucci, Juliana Mordente, Glenda Rubenstein, Gustavo Frota Pereira, Guta Tomalskin, Guto Pereira Nunes, Helena Latermacher, Henry Gandelman, Ida Sandes, Igor Sender, Ilana Stein, Isaac Guanais, José Orenstein, Júlia Rios, Leonardo Bueno, Leonardo Stuhl, Liana Fonseca, Liana Starobinas, Liz Unikovski, Luana Lima, Luciana Maslum, Luiz Benoliel, Luiz Lederman, Marcela Bronstein, Marcelo Schilvarker, Marcos Saruer, Marcos Gandelsman, Marcos Paulo Januário de Souza, Margarida Lacombe, Mariana Fison, Maurício Landi, Mayra Weinstock, Michele Schuckmann, Miguel Fausto, Mila Chazeliov, Mônica Fagundes Klein Guneviek, Muriel Correia, Museu Judaico de São Paulo, Noah Vago, Padu de Almeida, Patrícia Tomalskin, Felipe Zucker, Rafael Fleischmann, Rafael Stern, Rafaela Barcai, Raquel Penariol, Renato Ackermann, Renato Bejinski, Richard Sirrel, Roberto Dias Pereira, Roberto May, Roberto Tonani, Rosa Harsheim, Rubens Kohn, Sérgio Goldbaum, Sharon Feldman, Sidney Weissman, Silvia May, Susana Saul, Thaís Scheinberg, Yael Kat, Yael Reinstein, Yuri Jacob Lumer, Fabiana Rufato, Maria Pilar, Daniel Weinfeld, Isadora Chamis, Fernanda Carme. É isso, gente. Como eu falei, para quem pode e quer colaborar e ainda não faz, os links para as nossas plataformas de financiamento coletivo estão na descrição do episódio. Bom, gente, a dica cultural dessa semana é minha e eu gostaria de indicar para vocês o filme chamado Leibovitch Bemalot. É um vídeo sobre o filósofo israelense Yeshua Leibovitch, que ele é muito... enfim, ele voltou muito a ser falado recentemente, né? Porque ele fala muito sobre a ocupação e como a ocupação ela vai corroer a sociedade israelense por dentro. Isso ele falava lá na década de 70, 80, enfim, há muitos anos atrás, ele já morreu há muito tempo também. E ele foi num kibbutz, né? No kibbutz Maalot, que é no norte do país, enfim, e falou bastante com a população. Esse vídeo é um filme muito legal, um documentário sobre essa conversa que ele teve lá com esse pessoal no kibbutz Maalot. Tô colocando o link na descrição do episódio. Quando eu vi o vídeo, ele não tinha tradução, ele estava em hebraico, ele não tinha tradução, mas acredito que hoje também aí com a inteligência artificial e tudo mais, a galera consiga ter acesso também à tradução do vídeo, que é um filme que vale a pena ser visto. É isso. João, algo mais a declarar ou ficamos por aqui, cara? Tem sim. O nosso amigo Rafael Stern mandou na semana passada, eu esqueci de falar isso na edição passada do podcast, e agora eu vou falar, né? Eu falei sobre a primeira chuva do ano, né? O Iorê, e ele me fez uma correção, inclusive, como se pronuncia o termo, né? Eu falei quase certo. Iorê é o nome. Ele disse o seguinte, né? Mais uma vez uma contribuição do Rafa, que não há uma definição exata de como declarar quando uma chuva é o Iorê ou não, né? Que tem extensos debates no Talmud sobre isso. Tem várias variáveis, como a extensão territorial, porque a chuva tem que pegar o país quase todo, um volume mínimo tem que ser suficiente para dar uma encharcadinha no solo, e que tem que ser um sinal para semear os grãos, trigo, cevada, espeto, centeio, enfim, que ele citou. E assim garantir a colheita que dá entre as festas nas festas de Pessah, Páscoa judaica, e Shavuot, né, que é o Pentecostes. Enfim, então obrigado aí, Rafa, pelo comentário. Sempre muito bom te ler aqui. Enfim, esperamos ter você de volta quando a gente puder falar sobre temas um pouco mais amenos, como a crise climática. Olha só que situação a gente está. Com a temperatura mais amena, né, cara? Por terremotos, né? O Rafa participou de uns assuntos bem mais amenos que os atuais. Terremoto, crise climática, esse Muito, tipo muito de mais coisa. ameno. Pois é, mas enfim. Um abração, Rafa, para você e até a próxima, pessoal. É isso. Abração aí, Rafa, tudo de bom. E fechamos então, mais uma vez, desejando um bom ano novo, um bom ano, né, para todos os nossos ouvintes e ouvintes que estão com a gente. Fica aí aquele desejo de muita saúde, muita paz e muita tranquilidade. Que, enfim, possamos em breve falar sobre o fim dessa guerra insana que se arrasta aí por quase um ano. É isso, galera. A gente então fica por aqui e nos falamos na semana que vem, véspera de
é Yom Kippur, o dia do perdão. Forte abraço, João. Abraço, até mais. Tchau, tchau.